Boa tarde, Ferreiro. Seja muito bem-vindo à série Forjando Resultados. A série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio e você está no primeiro podcast temático do Brasil. E hoje a nossa conversa está literalmente de alta performance. Tenho certeza que vai contribuir muito não só nos meus resultados, mas nos seus também. E antes de eu te apresentar esse meu grande amigo, eu quero agradecer, óbvio, aos nossos parceiros, a Eleven Capital, que está com a gente aí e ajuda a levar essa mensagem para frente. Então, se você precisa aí de uma instrução financeira, como cuidar melhor do seu patrimônio, como investir melhor o seu dinheiro tão suado, você pode ir lá conversar com o pessoal da Eleven Capital, tá? Também agradecer ao pessoal da BMW do Brasil, o Grupo Euromotors, que nos ajuda a levar essa mensagem mais para frente e que acredita que as pessoas podem sim transformar o seu potencial em potência. Então, obrigado aos nossos parceiros que acreditam aqui no nosso trabalho, no nosso conteúdo e, acima de tudo, que acreditam na educação, né? Porque o que a gente faz aqui, basicamente, é promover isso e dar espaço para as pessoas, como o nosso convidado de hoje, para melhorar, ajudar as pessoas através da educação. Tony Cozendey. Meu grande amigo, seja bem-vindo à Forja, cara. Obrigado, Vinícius, cara. Tô muito feliz de estar aqui, cara. Uma honra estar aqui com você. E só para vocês entenderem que o Tony, além de um grande empresário, que vai contar aqui um pouco da história dele hoje, é um grande amigo que nos conhecemos através do Yuri. Então quero honrar aqui a vida do Yuri por essa ponte. E, cara, gostei muito de conhecer. Acreditamos nas mesmas coisas, aprendo muito com você diariamente. Quem me dera eu pudesse ter gravado todas as nossas conversas, que dariam 10 podcasts já, né? Então eu estou muito feliz de te receber aqui. Quero saber muita coisa sobre você. Quero saber sobre todas as habilidades que você tem aí, que você vem arrasando no segmento de franquias. Então quero, primeiro de tudo, saber quem é o Tony Cozendey. Obrigado, Vinícius. Para mim, a honra é minha estar aqui fazendo parte desse negócio que é muito mais que um podcast, né? É algo que Deus te entregou, é um propósito de vida e que tem impactado a vida de tantas pessoas através da internet, mas muito mais que isso, né? No offline, o quanto que isso tem se tornado um grande ecossistema que ensina, que contribui com o nosso desenvolvimento e performance, que somos empreendedores e empresários. Então, parabéns, cara, para você, para Mari, que estão engajados e colocando a vida nisso. Obrigado. E eu acredito que tudo que nós colocamos na nossa vida com paixão, expande, cresce e causa impacto muito maior do que quando nós começamos aquilo. E é o que vai acontecer através do Forjando. Já está acontecendo. O Forjando já está causando um impacto maior, certamente, do que você imaginou que causaria quando começou. Muito. Você tem razão. O Tony, cara, é um rondoniense, nascido no interior de Rondônia, sonhador total, né? Sonhador total que vem de uma família muito simples, muito humilde. Aos 15 anos eu morava na roça, embora que morei por muito tempo na cidade, mas aos 15 anos eu morava na roça. Eu tive que tomar uma decisão aos 15 anos de pedir para o meu pai para sair de casa. Porque onde nós morávamos não tinha as oportunidades que eu precisava para se desenvolver, para terminar o ensino médio na época. E o meu sonho ele era muito definido, desde muito cedo. Eu queria ser um empreendedor. Eu digo que alguns cresceram com o sonho, né, de serem médicos, carregando a maletinha médica, outros de serem advogados, por inspiração às vezes da família, de algum conhecido, mas o Tony cresceu com vontade de ser empresário. Inato do Tony isso? Ou você viu alguém, de onde que vem isso? Sempre, cara, quando nós crescemos, nós temos as influências positivas, né? Certo. As inspirações, as pessoas que nós queremos ser parecidos, né? As pessoas que são espelhos para nós. Então, quando eu cresci, até os meus 12 anos de idade, meu pai tinha negócio, meu pai tinha comércio, né? Eu cresci dentro de um comércio. Perfeito. Mas aos 12 para 13 anos de idade, o meu pai, ele tem a tristeza que muitos empresários por algum momento de sua vida têm, né? Que é perder tudo, quebrar por escolhas erradas, escolhas ruins. E eu pude experimentar o lado bom de quando um negócio está prosperando, que ele proporciona para uma casa, para uma família. Mas eu também experimentei o lado amargo quando se faz escolhas ruins e o que as escolhas ruins trazem de resultados, né, de impacto negativo. Então eu conheci os dois lados da moeda. E mesmo que passamos por momentos muito difíceis aos 12 anos, ali quando eu tinha 12 anos, eu sabia que o negócio, né, tirou meu pai da roça, fez com que ele abrisse lojas e depois, por escolhas, né, por movimento de mercado, ele não acompanhou, infelizmente o negócio não foi bem e quebrou. Então eu conheci o lado doce do empreendedorismo,
mas também conheci o lado amargo do empreendedorismo. Né? E mesmo assim, Vini, o meu sonho era ser empresário. O que era nessa idade? Qual que era a visão do Tony de empresário? Cara, porque com certeza não é a mesma do que da realidade que você vive hoje, né? Nessa época, quando meu pai tinha os seus comércios no interior de Rondônia, era uma época assim que meu pai ele era muito influente na cidade, né? Ele participava de todas as organizações sociais que existiam, da igreja ao sindicato, ao partido político, ele era presidente, era presidente da associação comercial da cidade, do comércio, e isso era uma coisa que me chamava muita atenção, assim, sabe? Tá. O quanto que aquele sucesso momentâneo do meu pai proporcionava para ele prestígio, etc. Então eu acho que naquele primeiro momento encantava o prestígio me encantava. Legal. E o empreendedorismo era o caminho. Então. O caminho era porque através do empreendedorismo meu pai conquistou aquilo naquele momento. Certo. Né? Só que depois eu conheci o lado obscuro. Né? Não só de prestígio vive o homem. Né? E nós somos fruto das nossas escolhas. Dizem que plantar é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Né? E o empreendedor, eu sempre digo que o empreendedor tem que ser muito bom em tomar decisões, em delegar, em tomar decisões, em olhar para o futuro e tomar decisões hoje que vão refletir nesse futuro. Se ele não é bom nisso, escolhas no presente vão fazer com que ele colha frutos amargos no futuro. Perfeito. E o meu pai ele era um empreendedor do interior que na época era loja de roupa, então ele foi para Goiânia, São Paulo, comprou roupa, morando na roça ainda, começou a vender roupa, se desenvolveu, começou a ganhar um dinheiro, montou uma loja física, só que ele não acompanhou na época o movimento de mercado, as mudanças, né? Antigamente, as coisas mudavam com lacunas de tempo muito maiores do que hoje. Hoje a coisa é muito rápida, né? Perfeito. Mas mesmo assim ele não acompanhou, então ele sofreu muito, se endividou, e por ser uma pessoa muito honesta, em algum momento ele teve que olhar dói, né? ao redor e falar, poxa, vou parar, vou vender tudo que eu tenho, vou pagar a conta, porque pelo menos eu saio desse buraco que eu entrei com dignidade. Uau. Então eu me lembro que quando eu tinha 12 para 13 anos, meu pai vende tudo. A nossa casa, o ponto comercial, 2 lojas que ele tinha no interior de Rondônia, e paga todo mundo. Paga todo mundo. Sobra para ele menos de 10% do que o que ele tinha. Uau. E é quando ele decide comprar uma propriedade rural. E voltar. E voltar para a zona rural, vamos dizer assim, para tentar sair daquela frustração primeiro, porque ele não queria mais seguir ali com o negócio. E como ele já não tinha quase nada, ele deixou o medo entrar no coração naquele momento, então ele foi para o refúgio dele. Qual era o refúgio dele? Voltar para o lugar de onde ele saiu. Essa é a leitura que eu tenho hoje, sabe? E ele volta para lá, só que ele leva a família inteira. E eu com 12 para 13 anos de idade, meu irmão tinha 8 anos, a gente se muda para uma outra cidade primeiro e um ano depois a gente se muda para a zona rural. Num lugar assim bem difícil, onde na época parece até loucura falar isso hoje aqui num podcast, dava malária, cara, onde nós morávamos. Caraca. Não tinha energia, dava malária. E eu saí de uma condição que eu tinha uma vida legal, via meu pai tendo prestígio, para um cenário em que eu, por um momento, via minha mãe contando moedas para tentar comprar uma carne num vilarejo próximo de onde nós morávamos, na zona rural. O que você acha que ter vivenciado isso gerou no Tony? Cara, me ensinou pra caramba. Porque eu com 15 anos, ali 2 anos depois, morando na roça, perdi o primeiro ano do ensino médio, eu chego no meu pai e eu tenho que tomar uma decisão. Enfrentar o meu medo, né? Porque meu pai era autoridade sobre mim, e amadurecer muito precocemente. Porque eu tive que chegar no meu pai e falar, pai, eu quero ir embora. Eu não quero isso para minha vida. Eu preciso terminar os estudos, né? Lá não tinha, malária, sem energia. O meu sonho não é esse, pai. Eu preciso deixar eu viver o meu sonho. Com 15 anos de idade, cara. Precocidade total. Então, tudo isso que aconteceu, primeiro, fez com que eu me amadurecesse muito rapidamente. Precocemente. Certo? Sair de casa aos 15 anos é loucura. Né? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, alguns erros que eu vi na jornada empreendedora do meu pai, eu entendi que eu não precisava cometê-los. Porque ainda que muito jovem, eu sempre fui muito observador. Né? Então, eu vi o meu pai caindo no poço, no buraco, no fundo do poço. Então, eu aprendi muito cedo que eu não precisava fazer algumas coisas para eu também não ir ao fundo do poço.
né? Certo. Isso não é uma regra, não é uma métrica 100% assertiva, mas quando você se abre, né, no processo de forjamento, a ser moldado e aprender principalmente com o erro dos outros, cara, você economiza muito tempo. Nesse caso, a martelada foi nele, né? Foi nele. Ele moldou aqui, né? Exato. Perfeito. Eu ouvi uma frase outro dia que diz o seguinte: inteligência é cair no poço, ir para o fundo do poço e desenvolver uma técnica para sair do fundo do poço. Sabedoria é não cair no poço. Perfeito. E como não cair no poço? Observando quem caiu. Pera, o que eu vou fazer para não cair no fundo do poço? E exige muita humildade isso, né, cara? Muita humildade. Porque a gente tem aquela falsa sensação de que nunca vai acontecer com a gente, né? Sempre, sempre. E aí, Vini, né, então eu tive que tomar decisão muito cedo de me amadurecer. Tá. Sair precocemente de casa. Segundo, aprendi um pouco do que não fazer. E isso é importante. Tem gente que está aprendendo com 30, 40 anos de idade o que não fazer ainda. E eu vi muitas coisas que eu não poderia fazer, né? Só que também vi que se eu fizesse tudo certinho, o que o empreendedorismo, ser um empresário, me proporcionaria. E é o que me movia, cara. Tipo assim, mesmo depois do meu pai ter quebrado, eu falava, cara, quer saber? Vou procurar zona de conforto, vou estudar, fazer um concurso público e vou procurar estabilidade, porque eu não quero viver isso de novo através de tudo que aconteceu na vida do meu pai e jogar na conta do empreendedorismo. O meu pai, quando ele se frustrou, ele falava muito o seguinte, meu pai tinha loja de roupas. E ele dizia, sabe o que, Vini? Cara, loja de roupa não dá certo. Uau. Não dá certo porque é fundo de estoque, né? Você perde muito dinheiro com fundo de estoque, a concorrência é muito grande. Na época, todo mundo aprendeu lá no interior a buscar roupa em Goiânia, a concorrência está muito grande. Então, e eu, cara, lá na minha adolescência, falava assim, pai, eu conheço gente na nossa cidade que está rico, fazendeiro, vendendo roupa. E eu cresci com esse aprendizado, cara. Não importa o que você faça, importa como faça. E olha que gancho, né? Que lição. Hoje, quando você tem um desafio assim de negócio, é muito mais fácil, muito mais acessível você buscar tipo, na internet. Você vai, cara, tô tendo um desafio tal, como resolve? Tem alguém que ensina, né? O conhecimento é acessível hoje. Perfeito. Cara, imagina numa época dessa, que já vem de um grau de instrução baixo, né? E aí tem um desafio e não tem pra quem perguntar. Cara, talvez essa seria a atitude mais normal, né? Cara, não dá certo, vamos sair fora disso aqui. O que você acha que... Nessa época, onde que buscava isso? Como que o cara aprendia? Tentativa e erro? Eu acho que na época do meu pai, dos nossos pais, era muito tentativa e erro, cara. Sabe, aprender aquele velho ditado. Tropeçando é que se aprende, sabe? Putz, errando é que se aprende. E às vezes nesse formato demora muito tempo. Demora muito, dói demais. Né? Você perde a saúde e tudo mais. A época dos nossos pais, quem se desenvolvia era a época da inteligência. Aprender com o erro e não cometer de novo. Perfeito. Nós estamos na época de acessar a sabedoria. Perfeito, você paga e você acessa a sabedoria de um cara que já foi para onde você quer ir. Ô, Tony, e você falou um negócio legal agora, que as pessoas falam assim, cara, qual que é a parte, a melhor parte do Forjando, tipo, de ter contato com essas pessoas, né? E eu pensei por muito tempo nisso e eu cheguei à conclusão que é o seguinte, a melhor parte é quando você tem um problema, você poder ser atendido por alguém. Você pegar o telefone e ligar pro cara que sabe e o cara te atender. Violento. Cara, isso acelera muito. Muito. Hoje, Tony, na boa, eu assim aprendi um negócio. Cara, eu não preciso errar pra aprender, velho. Você tem acesso preciso saber aos de sábios. franquia. Ô, Tony, o que faz aqui e tal? Irmão, é uma velocidade, as coisas acontecem, assim, absurdas. Eu acho que esse é o maior ativo que tem quando você tem uma rede de contatos. E na nossa geração, ainda que você não tenha uma rede de contatos, mas você tem a internet, que você, por exemplo, pega exponenciais, como que você traz aqui, Lázaro do Carmo, Ricardo Eletro, Ricardo Nunes e muitos outros que você traz aqui, mano, o cara tá lá no YouTube ou num podcast de graça, falando o que não é pra você fazer e falando o que é pra você fazer. Sim. Mano, se você não fizer, é porque você quer sofrer. É muito doido pensar que essa galera um dia tá na internet fazendo conteúdo, de né? graça, brother. Mano, o cara é milionário. O cara decidiu entregar de graça. É verdade. Mano, mas tem gente ainda que decide bater cabeça e aprender com os próprios erros. E aí já não é mais inteligência, é burrice. Perfeito. Eu acredito nisso também. Porque quando você tem que aprender com os próprios erros e não tem quem te ensine, ou você não conhece quem te ensina, não tem quem você acessar, meu irmão,
parabéns, você é resiliente, você desenvolveu no tempo um conhecimento. Meu avô, seu pai, o meu pai, eles são dessa geração. Agora, nessa geração, não precisa mais. Nós podemos acessar. E o quanto de... Não é só dinheiro, não. Tempo você economiza acessando um conhecimento de quem já passou por onde você passou. O que o Tony faz hoje para se desenvolver? Aonde o Tony busca? Qual é a fonte que o Tony vai para continuar evoluindo, tendo essas coisas? Conta um pouco assim do que você faz. Cara, eu entendi que se conectar com pessoas que podem me ensinar é uma grande fonte de riqueza de conhecimento. Segunda coisa, nos meus negócios, eu busco sócios que podem agregar na minha vida aquilo que eu ainda não desenvolvi. Então, por exemplo, na IVS Franquias, eu tenho um sócio, um casal, na verdade, que é o Wilson Guerin e a Isa Guerin, que eles tinham mais vivência de franquia. Tanto de serem franqueados de uma rede com experiências, as dificuldades e as experiências ruins do lado do franqueado, como o Wilson como sendo franqueador. Tá, então ele conhecia os dois lados da moeda. Certo. Então, e essa sociedade, na verdade, começou buscando uma mentoria. Ah, então você já ia atrás desse tipo, Fui você já atrás sabia da dele, importância disso. busquei o conhecimento sobre franquia, sobre ser um franqueador, gerou uma amizade e gerou uma sociedade. Tá, perfeito. Então, acessar pessoas que já viveram o que eu não vivi é uma forma que eu busco. Eu sou um cara, Vini, que eu leio, mas não leio tanto quanto deveria ler. Certo. Eu sou muito prático, eu sou muito congruente. Então, a forma que eu mais aprendo é se conectando e ouvindo pessoas que já passaram pelo caminho que eu quero percorrer. Tá, então deixa eu ver a visão do Tony. Hoje tem no mundo da internet tem um certo preconceito, até tinha algum preconceito com as pessoas que prometiam e não entregavam, que é o lance da mentoria. Sim. Né? Então, o Tony, hoje, por exemplo, assim, uma mentoria que faz sentido, que dá resultado. 30 mil é caro uma mentoria? Barato. Barato? Barato. Uau. 30 mil é barato se o cara ensinar você, por exemplo. Outro dia eu vi um cara, o Flávio Augusto, no processo de mentoria dele, perguntando entrevistando alguém que estava ali naquele ambiente de mentoria. E o cara era um iniciante em mentoria para homens que têm restaurante. Certo. Ele ensina dono de restaurante a fazerem mais lucratividade. O Flávio Augusto perguntou, quanto é a tua mentoria? Ele falou, eu comecei com 5 mil. O Flávio falou assim, caraca, você ensina o cara a ganhar mais dinheiro depreciando o seu tempo e o seu conhecimento? Como assim 5 mil, pô? 5 mil é um curso online que você tem que fazer gravado lá e o cara tem que acessar o conhecimento. Uma mentoria não é isso. Aí ele perguntou, cara, quanto você ensina o cara a ganhar dinheiro, melhorar a performance quando você ensina o cara a sua técnica? Ele falou, cara, se eu pegar um restaurante pequeno, eu pelo menos faço o cara colocar a mais todos os meses 5 mil reais no bolso. Aí o Flávio, quer dizer então que você faz o cara em 12 meses colocar 60 mil reais no bolso e por colocar mais 60 mil reais no bolso, você cobra 5 mil? 10% desse valor? Putz, baratíssimo, né? Faz sentido isso pra você? Aí o cara, não faz sentido isso pra mim. Então pronto, tá errado o preço. Então, a forma como você precifica o seu preço é que determina o seu valor. Você está dizendo pro cara que vai comprar o teu produto que não tem valor o que você vende. Uau. Por mais que você tenha um conhecimento incrível que ajude ele a sair da circunstância, da condição que ele esteja. Então, 30 mil reais para alguém que entrega é barato. Agora, o Tony não paga 5, 10 num cara que não entrega de jeito nenhum, irmão. E o cara pode até entregar, mas eu tô numa fase que eu não pago para ver também. Perfeito. Não quer teste. Eu sou congruente. Tem que ter lastro. Eu só consigo ouvir quem tem resultado. Cara, isso é um negócio que a gente... No início foi até meio inconsciente, a gente começou a perceber que fazia sentido e a gente começou a dar mais foco nisso, que é o quê? Cara, o cara tem que ter lastro, velho. A gente recebeu muita mensagem de jovens, assim, eu já faturei R$1 milhão, me leva no podcast, o cara tem 18 anos, o cara não tem lastro. Sim. Não é sobre dinheiro. Sim. O dinheiro eu acho que é uma consequência de valores, de trabalho, de uma entrega. Então o cara, de uma semana para outra, ganha R$1 milhão, mas não tem lastro. Entende? A chance desse cara não fazer mais isso. Como vai ser isso, né? Perfeito. Esse cara perder esse R$1 milhão ou não fazer de novo ou não construir nada significativo é muito grande, né? E aí, Vini, para quem tá nos assistindo, se perguntando assim, poxa, tô com um negócio aqui em dificuldade, esse negócio não dá dinheiro. Irmão, tudo dá dinheiro.
Todos os dias tem pessoas no mesmo segmento ficando multimilionárias e acessando riqueza e pessoas quebrando. Independente do segmento. Independente do segmento. Massa. E uma coisa que eu escutei um dia, eu não lembro em qual entrevista, assim, mas que me marcou muito, que diz o seguinte: toda vez que você não vender alguma coisa, o seu produto, o seu serviço, os seus possíveis clientes vão comprar de outros, só porque alguém vai vender. Só que geralmente é alguma coisa pior do que aquilo que você tinha. Então, quando você deixa de vender alguma coisa, alguém que tem um negócio pior vende. É o que a gente falava antes de começar a gravar sobre oportunidade, né? Eu digo sempre, assim, é um jargão até que eu uso, oportunidade é igual a um espaço vazio. Então, quando você olha algo e fala, cara, se eu fizer tal coisa vai melhorar para a vida das pessoas, eu vou ganhar dinheiro. Isso é uma oportunidade. O que é isso? Um espaço vazio. E aí é física. Ou você ocupa, uma lei, né? ou outra pessoa vai ocupar. Perfeito. E aí tem gente, tá, que deixa o medo controlar, fica só no campo da vontade. Ah, eu tenho vontade nos bons projetos dentro da gaveta, que passa ali 5 anos, 10 anos, vai assistir a televisão, vai olhar um tráfego pago, vê uma empresa e diz assim, caramba, o cara fez exatamente o que eu pensei. Puta, né? é verdade. Por quê? Porque o cara viu o espaço depois de você, mas ele decidiu começar e você não. Perfeito. Você foi covarde. Aproveitando esse gancho, aproveitando que você já viveu também, conheceu um lado mais escasso, mais dificuldade, enfim, saiu de um lado muito mais desafiador do que você vive hoje. Você acha que tem oportunidade para todo mundo? Você acha que todo mundo pode dar certo? Você acha que o Tony ascendeu, deu certo porque estava predestinado, porque tinha dom, porque tinha talento? Ou você acha que foi uma construção? Como que você encara isso? Cara, eu acho que tem oportunidade para todo mundo, não do mesmo tamanho, porque a oportunidade e é bíblico isso. Eu falei sábado na convenção da nossa empresa. Né? Mateus 25 fala sobre a parábola dos talentos. E a Bíblia fala lá que um senhor, é uma parábola, um patrão, ele foi viajar para uma terra distante, ele pega os seus bens e divide em talentos. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos, para um ele dá 1 talento. E lá no versículo, acho que 14 ou 15 de Mateus 25, diz assim no final, a cada um ele deu segundo a sua capacidade. Então, todo mundo tem oportunidade. E tem a ver com fazer o melhor que pode ser feito com o que se tem. Né? E tem muita gente esperando a maior oportunidade da vida aparecer. Não vai aparecer. Tá certo? Porque, e também na Bíblia fala, olha, lá em, acho que em Filipenses, fala assim, ó, fazei tudo quanto estiver na sua mão como se fosse para Deus. Quando nós temos uma pequena oportunidade, Vinícius, é gerada uma expectativa sobre isso. E se nós não damos o melhor sobre o pouco, nós não teremos o muito. E assim, cada um tem um tamanho. Agora, o que você faz com o seu pequeno tamanho é que vai determinar se você vai para o muito ou não. Então, assim, nunca você terá uma grande oportunidade primeiro. Você vai ter uma pequena oportunidade. Certo. E sobre isso, você vai dizer, né, para Deus, para o universo, para as pessoas que te confiaram, se você merece novas oportunidades ou não. Então, nós construímos as nossas oportunidades e todo mundo tem oportunidade. Agora, cada um de tamanho diferente. Agora, para acessar as grandes oportunidades, tem que começar fazendo o dever de casa com as pequenas. Me dá um exemplo do Tony quando usou essa pequena oportunidade. Tá. O Tony tinha 17 anos, perto de completar 18 anos. Fui embora de Rondônia, tive a oportunidade de ser gerente de uma loja do segmento ótico, né, que foi onde começou a minha história e tal, no Acre. Eu me mudei com 17 anos, né, para o Acre, para Rio Branco, no Acre. Pra quem é ruim de geografia, Acre é longe Acre de é Rondônia? norte. Não, é longe de Rondônia? É ao lado de Rondônia. Ah, é perto? É ao lado de Rondônia. Faz divisa. Eu comecei a estudar na capital, Porto Velho. Uma pessoa me convidou, cara, você não quer ser gerente comercial da minha ótica? Eu falei, caraca, quero. Eu ganhava R$600, 2 salários mínimos. O cara me fez a proposta de ser gerente. Fui embora. Era bom na época Bom isso? pra caramba. Fui embora pra ganhar, tipo, 3 mil. 10 salários mínimos. Fui embora. Caraca. E aí, mano, tô lá, trabalhando, com um ano,
tivemos lá um problema na empresa, etc., de fatores externos, a coisa não ficou legal, eu pedi para sair. Quando eu saí, tá certo? Uma pessoa que me conhecia, que sabia que eu tinha muita vontade de crescer, se encontrou comigo numa galeria, o nome dele é Neto. Pô, Tony, queria falar com você, eu tinha completado 19 anos já. Ô, Neto, legal, beleza, o que você queria? Tony, eu tenho uma loja que eu montei aqui, não vai bem, tô com dificuldade de contratar, de fazer resultado. Cara, me compra a loja. Sabe o que o Tony tinha? Nem uma cachorrinha para arrastar no meio da rua, nada, só vontade. Eu que é a realidade da maioria das pessoas, talvez. Cheguei no ar com 300. Com uma semana acabou, comecei a pegar empréstimo com um amigo que foi comigo, pra gente trabalhar junto lá. Né? E um ano depois, eu ganhava melhor, mas, poxa, pagava aluguel, não sei o quê, ficava tudo em custo, não tinha dinheiro. Eu falei pra ele, Neto, eu compro a sua loja. Eu tinha um puto furado. E não tinha nem previsão de ter mais. Nem previsão de ter. Esse que é o problema. Muito menos crédito pra acessar com 19 anos, irmão. Né? Aí eu falei, só que eu não tenho dinheiro. Você me parcela, me dá prazo? Olha a coragem do maluco. Ele falou, Tony, não consigo, porque eu preciso honrar com alguns compromissos e tal. Falei pra ele, então me arrenda o seu negócio. Eu te pago uma renda. Eu brinco com os meus franqueados hoje que eu cobro royalties, mas eu comecei pagando royalties. Ele topou, cara. No outro dia eu tava dentro da loja dele, contando o estoque, tá certo? E assumindo a operação dele. Foi minha primeira empresa aos 19 anos de idade. E aí eu abri um CNPJ, para não ficar usando o CNPJ dele. Arrendei na cara, na coragem, na vontade. Sem certeza que ia dar certo. Sem certeza, é o pouco. Mas eu abracei a oportunidade. Fez sentido. Né? E aí comecei, 6 meses depois, ele me liga, Tony, tenho que vender. Falei, mas quanto você faz? Ele falou, Tony, eu te faço a metade do preço que eu te falei lá atrás. Falei, você me parcela? Ele falou, parcelo. Eu brinco que nessa época eu já tinha acesso ao banco e aos talões de cheque, né? Meti 10 talãozão de cheque nele parcelado, paguei o negócio com muita dificuldade. Mas me tornei dono do meu negócio aos 19 anos de idade. Pô, e ali, cara, pra essa idade, pra aquele nível de competência, de habilidade que você tinha, já foi tipo um desafio tremendo, absurdo, né? Eu estava preparado se aparecesse uma grande rede de óticas com 10 lojas para comprar ela? Ainda que tivesse a grana, eu tinha capacidade intelectual e de conhecimento, de validação para tocar ela? Não. Então era tudo o desafio que você precisava. Então todo mundo tem oportunidade? Sim. Agora, tá preparado para ela? Às vezes nem tá. Mas tem coragem para peitar e se desenvolver no meio do caminho? Tenho. Vai crescer e vai se desenvolver. Não tenho. Vai contar a história dos outros. São as duas saídas que temos. Todo mundo vai ser empresário? Não, não vai. Não estou dizendo, mas vai ter oportunidade lá no serviço público de assumir um cargo de chefia e vai ser de excelência se botar energia, se aproveitar as pequenas oportunidades. Então, eu acho que todo mundo tem oportunidade. Mas tem muita gente que, quando elas se apresentam, não tem coragem de subir no cavalo selado. Tony, mas não tá selado o cavalo, tá só no pelo. Pula, irmão. Gruda na clina e vai embora. No meio do caminho você vai aprender e depois você vai ter um cavalo melhor, um quarto de milha, com uma sela legal, mas você não vai ter um top se você não montar no pangaré sem sela e sem nada e começar. Então, aos 19 anos você já trabalhava, então você não chegou a ir para a faculdade, por exemplo. Como é que é essa relação? Porque hoje, a gente até falei no último episódio aqui, cara, o desafio tremendo. O cara vai para a faculdade porque ele quer ganhar mais dinheiro, 90% das pessoas é isso, o cara quer ganhar mais dinheiro e ele vai para a faculdade, mas ele não ganha mais dinheiro por ter ido para a faculdade. Não. Então, assim, nessa sua época que você estava aí, como que era a cultura? Tinha que ir para a faculdade? Não era tão comum? Como que foi essa... Era uma época que acessar a faculdade era algo bacana, assim, né? Dava grana ainda quem tinha. Não, fazer uma faculdade, mas eu nunca me prendia a isso. Porque eu já entendia que eu tinha que abraçar as oportunidades, dar o meu melhor, me desenvolver, por óbvio. Eu não tinha na época essa cultura de buscar pelo conhecimento como tenho hoje. Então, também por muito tempo ali tomando porrada, etc. Era tentativa e erro também. Tentativa e erro também. Estou falando de 18 anos atrás, né? Mas totalmente diferente. Eu tenho 34 anos, mas comecei muito cedo. Mas eu comecei a faculdade. Você começou? Comecei. Nessa mesma época? Assim, um ano depois. Tá. Com 20 anos de idade, fiz vestibular para administração de empresas. Na época era vestibular, né?
Passei lá no vestibular. Vestibular miguezento, né? Todo mundo, quase todo mundo passa. Para administração de empresas, passei, comecei. E aí, cara, com 2 anos de faculdade que eu tava fazendo ali, 2 anos e trabalhando. Apertado, aquele negócio, início, sem capital de giro, antecipando cartão de crédito, pagando muito juro e tal. Mas indo, sabe? 2 anos de faculdade, me aparece a oportunidade de ir embora pro Rio de Janeiro. Meu amigo, eu não titubeei. Abandonou a faculdade? Tudo. Abandonei, botei as lojas à venda. Por quê? Pô, Tony, por que você fez isso? Porque eu era do interior, tinha muita vontade de crescer e não tinha o conhecimento necessário do meu segmento para eu crescer. Certo. Quando apareceu a oportunidade, eu abracei, tranquei a faculdade. Pô, você tocou em outro ponto legal, vou aproveitar o gancho aqui. Acho que muitas pessoas que escutam, óbvio, nem todas são de grandes capitais. Sim. Você acha que a geografia, de certa forma, limita o resultado que essa pessoa pode gerar? Você acha que se o cara tem essa mesma missão, pô, quero crescer, ele tem que mudar de cidade? Como é que você enxerga isso? Eu acho que depende do que o cara busca para a vida dele. Né? Por exemplo, eu vim do interior, você também. Certo. Você conhece caras lá do interior que você veio, que eles não tinham nada e eles se desenvolveram no empreendedorismo lá, desenvolveram a sabedoria e estão ricos hoje com grandes resultados que são referência lá naquela região. Perfeito. Toda a cidade tem esses caras. Tem. Né? Então, eu acho que sim, é possível. Onde você está, se faz sentido, se é o que você quer para sua vida, se você quer estar perto da sua família, cara, você consegue se desenvolver onde você está, crescer e prosperar, porque em todo lugar tem oportunidade. Né? Certo. Agora, eu queria respirar novos ares, eu queria me desenvolver mais, eu queria conhecer um mundo diferente do que eu não conhecia. E aí, ir para o Rio foi uma grande oportunidade. Oi, você sabia que tem alguns livros que trazem alguns estudos sobre você sair de casa, né? Você ir para longe dos seus pais, o poder, a capacidade que isso tem de acelerar o seu processo de amadurecimento, né? Total. Você acha que isso teve muito impacto? Muito impacto, cara. Duas você coisas foi muito cedo, né? 15 anos. Alto impacto na minha vida. Saí muito cedo de casa, então eu tive que... Meu pai não tinha grana, então eu tinha que trabalhar para sobreviver. Então não é só sair de casa, você saiu de casa e se virava ainda. Se virava. Porque sair de casa e o pai bancar tudo, não, pagar o aluguel, não é sair de casa, amigo. Não, isso não gera maturidade. Maturidade é responsabilidade, né? É saber que você tem que levantar e pagar suas contas. Perfeito. Isso obriga você a ter responsabilidade. Eu acho, inclusive, Tony, quando a gente olha nessa ótica de desenvolvimento, talvez eu acho que essa seja uma das coisas mais poderosas que existem ainda para o cara acelerar o processo de desenvolvimento dele. Porque às vezes o cara fica pensando, mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso, tal e tal e tal. Irmão, não é isso. O sair de casa e morar sozinho é o que mais amadurece uma pessoa. Já acelera, né? É o que mais acelera. Três coisas assim fizeram total diferença no meu processo de amadurecimento. Primeiro, sair de casa. Segundo, quando eu muito cedo conheci o Evangelho, conheci Jesus e os princípios que Jesus faz com que você carregue. E isso também gerou muita maturidade, porque eu muito cedo aprendi a dizer não para desejos pessoais meus. Porque o princípio era maior do que os desejos. E eu tive que, quando tomar a decisão de seguir a Jesus, eu tive que dizer não para muitas coisas que um jovem com 17, 18 anos, ele costuma dizer sim. Então isso gerou um amadurecimento muito grande. São 4, na verdade. O terceiro é o casamento, quando eu casei. Porque um homem, quando casa, brother, vem um peso na cacunda dele, assim, cara, você casou, não é só mais você sozinho, agora tem outra pessoa com você na missão. Isso gera uma formação de responsabilidade ainda maior, ainda que você tenha, mas traz essa responsabilidade. E o quarto, que faz com que o cara tenha a máxima maturidade. Ser pai. Quando o cara é pai, vem mais uma dose de responsabilidade. Essas são as coisas que você mais percebeu. Que eu mais, assim... Mudança direta, assim. Direta. E rápida. Tony, mas então ser empresário muito cedo não fez com que você amadurecesse? Com certeza fez. Só que lembra quando você me perguntou no início, Tony, o que mais seduzia você lá com 12, 13 anos, olhando pro teu pai empreendedor? Prestígio. Então, quando eu comecei 19, 20, 21... eu me sentia lisonjeado pelas pessoas olharem, poxa, você tem 21 anos, você já tem 2 lojas, com 21 tinha 2 lojas. Nossa, eu achava o máximo. Empresário, né? Porra, mas não ganhava dinheiro, amigo. Empresa nasceu para ganhar dinheiro. É a primeira coisa. Pô, meu propósito é muito legal, é muito massa. Se não ganhar dinheiro, vai fechar com um lindo propósito.
E o prestígio me seduzia, cara. Até que quando eu caso, amigo, e a grana... Não tem mais espaço, né? E a casa dos sonhos, e o carro. Aí eu me tornei um empresário muito mais assertivo na busca pelo resultado. Prestígio não paga a conta. Ser reconhecido como jovem empresário não é suficiente para você se tornar um grande empresário. E se você não se concentrar nisso, quando você estiver velho, você vai olhar para trás e falar o quanto de tempo eu perdi sendo empresário, sendo inútil, porque eu não entendi a importância de resultado. Eu acho que trazendo para o mundo de hoje, tem-se a percepção, Tony, que é muito mais glamuroso ser empresário do que de fato é, né? Tipo, o falar que é empresário é muito mais glamuroso do que propriamente o ser empresário na prática, né? Exato. Então a galera quer ser empresário porque quer fazer dinheiro, não, porque eu quero ser empresário. E aí é muito é o mais seguinte, status irmão, do que... Quem acha bonitinho, com 21 anos de idade, você falar que tem 2 lojas, é a mesma pessoa que com 30 vai olhar e falar, pô, esse cara continua com 2 lojas? Perfeito. O prestígio de 21 não existe mais aos 30. Perfeito. Né? Então ou você cresce ou morre. Você passa de tipo, nossa, já com 21 anos, 2 lojas... Ainda. 30, ainda. Ainda. É do já pro ainda. Né? Perfeito. Então caiu a ficha, porque, pô, o que é bonitinho, legalzinho agora, cara, com 30, 35, então 40. essa ficha cai quando você casa, é isso? Quando eu casei, irmão, eu falei, caraca, o que que eu tenho? Eu tinha um Voyage, sabe? Um carrinho Voyage financiado, 2 lojas, se eu pegasse o que eu devia no banco, entendeu? Se eu vendesse elas, pagava, porque eu não tenho nada. O que eu tinha? Um processo de aprendizagem muito bom. Né? Erros, acertos ali. Eu tinha um histórico. Tinha um histórico. Já tinha ali 3 anos, 4 anos com o meu negócio. Então eu já tinha validação. Não tinha quebrado. Né? Nas estatísticas do Sebrae eu já tinha superado os 3 anos. Perfeito. Falei, pô, mas eu preciso crescer, cara. E crescer é fazer caixa. Putz, então olha que legal. Então a primeira etapa é sobreviver. O segundo gap aqui, a segunda chave é tipo, preciso crescer agora. Sobrevivi, mas preciso crescer. Exato. Tá. Primeira coisa, a maior parte dos empresários passam 10, 15, 20 anos. Você pode pegar todos os que vierem aqui e perguntar quantos por cento dos empresários realmente ganham dinheiro. Talvez não chegue a 20%. Eu acho, na minha percepção, que 70%, 80% dos empreendedores, empresários no Brasil sobrevivem. Então o cara não consegue fazer essa transição de deixar de sobreviver para crescer. Exato. Qual que é o lance aqui, de um para outro? Cara, olha só, um dia uma pessoa falou para mim, faz todo sentido, ele falou assim, Tony, você vai crescer de verdade quando você não ter mais que se preocupar com as necessidades básicas e as contas básicas. E a maioria dos empresários, cara, começam o dia 1º do mês e terminam o dia 31 pensando em pagar o aluguel, a parcela do carro, a parcela da casa e no mês seguinte a mesma coisa. E como é que o cara sai disso? Cara, primeiro, entendendo isso que eu falei há pouco aqui. Ser empresário é fazer resultado. Então, primeiro, não sendo medíocre e aceitando a mediocridade. Porque a maioria, que saiu da pobreza, consegui financiar minha casa, consegui parcelar um bom carro. Tá ok. Tá uma vez por ano eu consigo viajar com a minha família, tá tudo certo. Sabe? Sim. E aí, cara, o cara entendendo que ele é medíocre. E mais que isso, mas isso, Tony, já tá legal a minha vida. A pergunta é, se você sofreu um acidente, ficar inválido, a sua família continua tendo o mesmo padrão de vida que você oferece para ela hoje? Porque hoje para você tá legal, uma viagemzinha por mês, né, por ano, um carrinho legal e a casinha dos teus sonhos. Mas com muito trabalho, com muito estresse, com muita luta, sem saber o que é uma DRE, sem saber o que realmente você tem de lucro no seu negócio, sem ter clareza do seu negócio. Você vai indo empurrando com a barriga. Se você sofrer um acidente, parar, e a sua família? Se o cara pensar isso, irmão, é o suficiente para ele falar, caramba, eu preciso ganhar dinheiro. Perfeito. Eu preciso construir uma gordura. Sair desse estágio. Exato. Tá. O estágio do básico. Então, primeiro, não aceitar a mediocridade, saber que você precisa mais que isso, deixar um legado, e um legado para sua família primeiro. Perfeito. Sabe? Olha, eu preciso construir, porque a minha filha vai para a faculdade, né? Porque eu vou ficar velho. E aí eu preciso deixar
um legado para as minhas filhas? E se eu ficar paralítico, como que eu vou sobreviver? Como a minha família vai sobreviver? Então, se o cara pensar um pouquinho, ele entende a importância de construir no tempo a renda passiva. Quando o cara entende, né, que a renda passiva é importante, ele sai dessa condição. E Tony, vou aproveitar para falar que nunca nunca ouvi no podcast isso que você falou aqui, e eu acho que serve até para a mentoria que você tá criando. Cara, nitidamente existe essas duas etapas do cara sair do sobreviver pro crescer. Nunca ninguém falou isso, deixou claro numa estrutura, é esses dois estágios, tá? Eu acho que esse é o grande gap. Você conseguir ensinar as pessoas a sair daqui para cá, o cara começa a se tornar de fato um empresário. Quando você sabe que saiu dessa fase, né, de suprir só as suas necessidades ali do dia a dia, quando você olha para trás e fala, caramba, eu não me preocupo mais com isso. Com aluguel, essas Com coisas? aluguel, Tá. com a parcela do carro, com a feira da casa. Mas- Quando eu empreendia com 20 anos de idade, eu ia no posto de gasolina, eu era tão apertado que eu escolhia o cartão de crédito que eu ia passar no posto de gasolina. Putz. Então eu conseguia, no final das contas, pagar as contas, pagar a parcelinha do carro, mas era aquilo. Fazendo conta, né? É. Você vai no restaurante, você precisa, pô, isso aqui não dá pra pedir, tem que ser isso aí. Exato. É muito E ruim sabe isso, né? é péssimo. E sabe um trem que o empresário precisa gostar, cara? Ele precisa gostar de ganhar dinheiro. Certo. E ele precisa entender que ganhar dinheiro é o motivo pelo qual, primeiro, ele abriu a empresa dele. Ah, Tony, mas o primeiro motivo é transformar a vida das pessoas, é impactar. Esse é o fim. O propósito do negócio que ele criou tem que, de alguma forma, positivamente impactar a vida do cliente dele, senão ninguém compra. Porque ele nasceu para resolver uma dor. Mas a consequência disso é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. Se ele não ganha, tá errado. Sabe por quê? Existe um ciclo. Todo negócio tem altos e baixos. Então, quando você começa e tá indo legal, e você tá aceitando o mediano, e quando ficar ruim? E a gordura que você construiu? E o caixa que você construiu para enfrentar o período de deserto, de dificuldade financeira? Todos os negócios passam por dificuldades, sejam pequenos, médios ou grandes. Quem fica no mercado? Quem se preparou. Perfeito. Quem fica milionário na crise? Quem se prepara para a crise. É isso. Perfeito. Quem faz caixa Tanto que na pandemia teve muita gente que cresceu. ficou milionário, porque estava preparado para a crise. Certo. E a crise, ela é cíclica. Ela vai embora, mas ela volta. É a certeza que temos. Que se repete, né? Se repete. No seu caso, prático, para você sair desse estágio de sobreviver e não se preocupar, por exemplo, mais com o aluguel, você começou a focar mais no quê? Você foi vender mais? Você achou novas formas, novos negócios? O que o Tony fez? Tá. Aí existe muita coisa. Primeira coisa, eu entendi isso. Pô, eu preciso fazer dinheiro, eu tenho uma família, casei e agora... Consciência, tomou consciência. Tomei consciência de que negócio é para fazer dinheiro. Beleza. Né? Porque eu enfrentei algumas crises. E todas as vezes que eu enfrentava crise, faltava grana. Eu tinha que acessar o banco para não deixar de honrar com os meus compromissos. Eu pensei, até quando eu vou ficar fazendo isso? Quando eu vou assumir a minha responsabilidade realmente de empresário, de fazer resultado não depender de terceiros? Né? Certo. Primeiro ponto. Segunda coisa, foco. Quando eu entendi isso, eu comecei a focar. E tudo que você foca expande. Eu tirei algumas coisas que tiravam a minha concentração, sabe? Que tiravam a minha energia. E eu decidi, falei, o negócio mais importante da minha vida é eu fazer os negócios pelo qual eu tenho na minha mão prosperar. Foco. Vou focar no meu negócio. Quando eu foquei, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia por ser muito desfocado. E aí, eu identifiquei, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, e comecei o negócio que eu tenho como franquia hoje, que é o Instituto Visão Solidária, eu percebi que todo o processo de aprendizagem lá atrás, 3, 4 anos no meu negócio, eu não tinha aprendido uma premissa. E essa premissa posiciona ou não bem um negócio no mercado e faz resultado ou não, que é o posicionamento. E para posicionar-se, você tem que saber quem é o teu cliente. E eu achava até então, Vini, que todo mundo podia ser meu cliente. Quando você quer todo mundo, você não tem ninguém. Eu entendi. O meu negócio que eu criei ele para qual público? Quando eu entendi isso, brother, eu virei a chave. E aí, eu falei, o meu público é o C e D. Então, o meu produto tem que ser um produto que o C e D gosta de consumir.
As cores do meu negócio têm que ser as cores que se comunicam com o público que eu quero. A linguagem que eu utilizo precisa ser uma linguagem que se comunica com o meu público. O nome do meu negócio tem que se comunicar com o meu público. Quando eu entendi quem era o meu cliente, o que ele gostava, e formatei um produto que se conectava com ele, eu cresci muito. Ele deixou de sobreviver. Posicionamento. Eu entendi o poder de se posicionar enquanto empresa, enquanto empresário, no seu business. Então, esse a gente pode dizer que é um dos principais fatores para sair de um para outro, de sobreviver para o crescer. Com se posicionar. certeza. Porque quando você quer todo mundo, cara, qual é a comunicação que você usa? Todas. E se você usa todas, você é especialista em qual? Em nenhuma. Em nenhuma. Quanto mais nichado é a sua comunicação, mais assertiva ela é. Certo. Eu me comunico com mulheres acima de 40 anos. Um exemplo. Então ficou fácil eu me comunicar com mulheres. O que mulheres de 40 anos, acima de 40 anos gostam? Como elas gostam que fale com elas? Perfeito. Então ficou fácil. Não, meu público é homem, mulher, acima de 18 anos, A, B, C, D e E. Como é que você fala? Tem que ter muita grana, né? Muita grana. Tem que ter muita grana para marketing, né? Tem que ter muito caixa tipo para causar um impacto diferente. tão forte. Aí, meu irmão, vamos deixar isso pro McDonald's, pra Coca-Cola. Mas aí já vem pro lance de marca, né? Eu acho que não é, já transcendeu o lance de sobreviver e crescer. Pro caso dele, sim. Já entra no lance de já estar posicionando a marca e criando outro assunto. Agora, né? quando você é pequeno e você de vender. E você entende quem é seu cliente, né? aí você começa a botar muita energia nisso. Certo. Aí você consegue faturar mais. Certo. Porque você entendeu a forma pela qual você consegue alcançar e atrair esse cliente, né? Certo. Você sabe utilizar o canal de comunicação mais assertivo para captar ele através do marketing e trazer para sua loja. E aí você consegue escalar. Certo. Quando você... Aí você vive tudo isso. Aonde que entra o IVS, que hoje é seu principal negócio? Fala um pouco do que é o IVS para as pessoas entenderem, contextualizarem, e aonde que ele entra na sua vida a partir desse conhecimento que você tinha. Tá. Quando eu chego no Rio de Janeiro, começo a trabalhar na indústria, eu começo a ter acesso a valores de produtos que eu pagava muito caro lá no norte, por valores assim bizarros, muito mais barato do que o que eu conhecia de mundo para o meu negócio. Então eu vi um espaço vazio. Qual era o espaço vazio? Se eu criar um movimento que eu possa vender óculos no norte, na cidade de interior do nordeste, na cidade de interior do centro-oeste, eu vou conseguir arrebentar, porque eu vou oferecer um óculos com qualidade, com valor mais acessível, né? E vou arrebentar. E assim começou o IVS. 2015, eu morando no Rio, vou montar um negócio. E era um negócio móvel. Nós íamos para as cidades, fazíamos lá a Semana da Saúde Visual, fazíamos boas parcerias e oferecíamos óculos que era tipo quase 50% do valor em que o mercado local praticava, porque comprava muito bem. E aí desenhei um nome também diferenciado, Instituto Visão Solidária, porque se eu chegasse lá, ótica fulano de tal, ótica é ótica, todo mundo conhece ótica. Aí nós criamos uma comunicação assertiva para a missão em que nós carregávamos através daquele negócio, que era levar óculos com acessibilidade para as pessoas. E aí nasceu o Instituto Visão Solidária, que é o IVS. Perfeito. Né? Uhum. E aí começamos, cara. Quantos anos o Tony tinha? O Tony tinha 2015, tô com 34, tinha 25 anos. Tá, nessa etapa, o Tony já se via como empresário, de ganhar dinheiro, resolver um problema, tal, mas ainda não ganhava o dinheiro que gostaria. Não, eu trabalhava na indústria, ganhava bem assim, tipo, ganhava 15, 20 mil reais por mês. Tá, já não me via mais na dificuldade. Não, vendi minhas lojas lá no Acre, né? Certo. Paguei as contas e segui a vida. Trabalhava na indústria, vi essa oportunidade, liguei para um ex-funcionário, cara, tô com uma ideia assim, assado, vamos fazer? Vamos. Primeira lapada que nós fizemos de uma semana, vendemos 400 óculos. Eu não vendia nas duas lojas isso em 2 meses. Tá. Baixamos o valor, mais escala. 2016, um ano depois, para resumir a história, nós tínhamos atendimentos em 5, 6 estados, impactávamos 6 mil clientes e vendíamos pelo menos 2 mil óculos. Então o Tony sai de uma condição de estar ganhando ali 15 conto tal, para ganhar 80, 100 mil por mês. Tá, e aqui a gente tem vários assuntos, vamos por partes. Primeira coisa que eu percebo, acho que a gente fala muito sobre isso, eu acho que esse é um assunto assim, cara, importantíssimo.
muita coisa acontece, foi num período até curto, né? Sim. Curto, né? Porque você já tinha feito muita coisa Sim, atrás, né? sim. Ou seja, então você sai de 15 para 100, muita coisa muda na sua vida, não só de negócio, mas eu acho que é muito fácil você começar a se perder, começar a acreditar. E não é o dinheiro, é o cara começar a se empoderar, acreditar que, né, é imbatível e não precisa de Sim. ninguém e tal. Como que o Tony vivenciou isso e que lição que você tira? O que que você fala assim, meu, ó, os sinais que eu comecei a perceber são esses. Tá. Cara, aí nessa fase, o princípio, né, de ser um cristão me ajudou pra caramba. Porque, cara, eu tô ganhando, mas e aí? Eu tô aqui reto. Qual é o meu objetivo? Crescer, se desenvolver, ter um negócio grande, porque aí eu já tava validado, certo? Já sabia o que eu queria. Então, quando eu começo a ganhar, eu já tinha tomado todas as porradas que eu precisava pra trás pra saber que aquilo que eu tava ganhando não era pra estourar, pra comprar um carro top importado, pra começar a ir pra Europa, gastar com a minha esposa e com a minha filhinha que tinha acabado de nascer, né? Não. Isso aqui é pra eu crescer. Então eu fazia 70, 80, 90, 100 no mês, eu vivia com 20 e eu juntei essa grana. Então você não se vislumbrou. Não me vislumbrei. Quando foi final de 2016, cara, eu tinha tipo em caixa. Eu fiz ali meu primeiro milhão, 25 para 26 anos. Eu fiz meu primeiro milhão, né? Em dinheiro, líquido. Né, eu tinha tipo 600 mil em dinheiro e eu tinha uma estrutura de outros 600 mil já em estrutura que eu tinha comprado para o Produto e negócio, tal. produto, carro, Legal. não sei o quê, para a empresa, né? O que mano, vira de chave, por exemplo? empresário não tem essa de juntou o primeiro milhão. É, Você faz o passou primeiro ali. milhão em negócios, né? E Certo. tal. Mas eu tinha essa grana. E o que eu fiz? Deu dezembro, voltei lá pra Rondônia, passar o Natal com a minha família, peguei aquela grana, comprei tudo em boi. Tá, pera, ó. Primeira coisa, qual que é quando você... É a primeira vez que você acumula um dinheiro desse tamanho, Sim. patrimônio desse tamanho. O que muda? O que é a chave? Tipo assim, pô, sou rico agora, o que você começa a pensar? O que você começa a enxergar? Cara, eu não vislumbrei nada, sabe? Não sou rico Tipo, agora. foi um processo natural. Quando eu tinha 20 anos, eu desenhei. Falei, com 30 anos eu quero ter R$1 milhão. Porque todo mundo pensa isso. Em algum momento, quando você tá no zero, todo mundo pensa, pai, será que um dia eu vou ter R$1 milhão? Porque 18 anos atrás, 1 milhão era diferente de 1 milhão hoje. Perfeito. Né? Cara, vou fazer meu R$1 milhão, você fala, porra, vai ser muito legal. Porque com 1 milhão, quando você alcança 1 milhão, você percebe que não é nada, que é o início de uma jornada. Que R$1 milhão, se você for parar a sua vida, pegar o dinheiro, comprar uma casinha, um carrinho e tal, ok. Mas para você que sonha grande em deixar um legado, tá, 1 milhão não é nada. Então o que eu fiz? Eu não me seduzi, né? Falei, vou usar isso aqui para crescer mais. E por que Engado? Porque eu sou do interior de Rondônia, a cultura é muito forte no interior de Rondônia. E é o que você conhecia. É o que eu conhecia, era o meu mundo, né? Tá. Pecuária era o meu mundo. Então eu sempre, eu ouvia assim, você já viu algum fazendeiro quebrar? Gado é liquidez. Tá. Você vende, a qualquer momento você vende seu gado e bota dinheiro no bolso. Entendi. Né? Na alta ou na baixa é dinheiro, é liquidez, você liquida na hora. Então eu cresci com essa cultura, né, de que gado era um ativo muito forte. E a primeira coisa que eu fiz com mais segurança que eu tinha era aquilo que eu tinha um conhecimento razoável. Aí você comprou tudo em gado. Arrendei uma fazendinha e comprei tudo em gado. Massa. E Tudo continua ligado. trabalhando. E mantive meu padrão de vida. Até então, tudo loja própria da IVS. Não era loja, era atendimento móvel. Ah, ainda não tinha loja. Não tinha loja. Tá, perfeito. 2017, eu falei, cara, a gente era muito agressivo no mercado, então a gente começou a ter algumas perseguições do comércio local, onde nós íamos, oferecia óculos com muita acessibilidade pro povo, dava muita gente. Só que, né, a concorrência se incomodava muito. Falei, eu preciso montar loja. E eu tava ganhando muita grana, viajando muito, trabalhando na indústria, eu decidi. No final de 2017, no coração. E o mercado de ótica é um mercado bem competitivo, né? Muito competitivo. Mas de Mas um alto consumo, né? Porque é um produto de necessidade básica. 1/3 da população usa óculos. 1/3. Até 2000. Olha lá, ó. Até 2050, metade do mundo vai ter dificuldades visuais e vai usar óculos. Caraca. Então é um mercado em ascensão. Aí, eu ganhando grana, mas viajando muito, não fez mais sentido ficar na indústria ganhando 15 se eu estava ganhando muito mais aqui no IVS. Eu preciso botar energia no IVS. E aí eu decidi sair do Rio, sair da indústria, e eu falei, vou montar loja física. Vou montar onde? Por que eu não fiquei no Rio? Eu já tinha negócio no Mato Grosso, Rondônia,
né, no Maranhão, no Pará. Falei, vou para o Centro-Oeste, ficar bem posicionado. Eu tinha a pecuária em Rondônia, vou ficar num lugar estratégico mais perto dos meus outros negócios. Então eu me mudo de dezembro de 2017 para Cuiabá. Não conhecia nada. Conhecia Ninguém. porque a gente já fazia no interior do Mato Grosso esses atendimentos do Instituto Visão Solidária. Tinha um escritório já em Cuiabá. E eu me mudo para lá e decido montar a primeira loja física do Instituto Visão Solidária. 2017. 2017 eu me mudo, dezembro. 2018 nasce a primeira loja física. Tá. E aí, agosto de 2018 a gente inaugurou a primeira loja. E aí fui validando o negócio, eu já tinha muita coisa na minha cabeça, por quê? Porque eu trabalhava no Sudeste, então eu atendi grandes players, grandes marcas. Então já tinha muitos cases, sabia o que funcionava, peguei formatos. Um pouquinho daqui, conto um pouquinho daqui, conto um pouquinho de lá, formatei um modelo que eu entendia que era um modelo que se comunicaria bem com o público final. Qual era o público? C&D, né? Então eu sabia as cores, eu sabia o modelo que era de R$ 49,99 nas armações, marca própria nas lentes, enfim, eu já tinha trabalhado no laboratório, sabia qual era a melhor tecnologia para oferecer para o cliente na ponta, que ofereceria melhor custo-benefício para ele, sabia a experiência diferenciada que seria, enfim. Então já nasceu com um modelo, porque eu trouxe essa bagagem de muito tempo trabalhando, todos os erros e acertos que eu vi ou que eu vivenciei, eu usei para formatar um negócio mais assertivo, com melhor posicionamento de mercado. E aí deu muito certo, né? 18 nasceu, 19 abrimos mais lojas, 20 mais lojas, até que em 2022 o Instituto Visão Solidária vira o IVS Franquias, né? Que é quando eu formato, em 2022, o negócio, já tinha 7 lojas físicas, né? 7 lojas físicas, eu formato e lanço no final de 2022 o projeto de investimento para pessoas que queriam empreender no modelo de negócio IVS Franquia. Muito validado, ganhando dinheiro, a coisa acontecendo. Não, e no eu quando eu começo a empreender, eu vou pelo caminho de franquias também, né? Uhum. E olha que engraçado, né? Olha como, talvez seja até uma forma inconsciente. Você fala aqui pra gente que lá na época do seu pai, era muito tentativa e erro, não tinha onde buscar conhecimento. Então, talvez naquela época, um modelo de franquia já resolvesse esse problema. Mas não existia ainda, né? Não existia, né? Então, hoje, o cara fala, mas eu não sei, nunca empreendi. Eu também passei por isso, mesmo abandonando a faculdade depois. Falei, como é que eu vou empreender? Eu entendi que é empreendendo que eu vou conseguir ascender e tal, mas não faço ideia do que tem que fazer. Porque quando você começa a empreender, é uma série de coisas que nunca te falaram, né? É administrativo, é RH, é imposto, é tributo, não é só venda. É contabilidade, é contratação, é venda, caraca, é marketing, caraca, assim, meu Deus, tem tudo isso para fazer, né? E aí a gente opta também pelo modelo de franquia justamente porque já vem pré-formatado. Sim. Então o modelo de franquia tem isso, né? Já vem com muitos erros, acertos, erros consertados, acertos. Eu sempre digo o seguinte, Vini, cara, vai começar a empreender. Hoje, o setor de franquia, se você escolhe uma boa franquia, validada, com bom histórico de resultados, eu considero muito se o dono da franqueadora ele tem lojas próprias ou não. Foi o que eu te falei. Porque isso é uma validação. Eu compro aquilo que eu vejo o dono fazendo. Se o dono não faz, então por que eu vou comprar esse negócio? Quantas o Tony tem? O Tony tem franquia, lojas da IVS? Tenho então o seu negócio não é vender franquia. Cara, o que me dá grana de verdade são minhas lojas próprias. Perfeito. Né? E a franquia é uma construção de marca, tem um propósito muito forte envolvido nisso, né? Que é nós levarmos acessibilidade na experiência da compra do óculos. Mas você não depende da venda da franquia. Não dependo, zero. Mas isso é importante. Zero. Nós completamos, dia 25 de novembro, 2 anos de franquia. E por esse motivo, por ser um negócio muito validado, lucrativo, que gera uma experiência incrível para o cliente na ponta, nós, dia 25 de novembro de 2022, lançamos o processo de comercialização de franquia. Tínhamos 7 lojas. 22, estamos falando de 2 anos. 2 anos. Exatamente 2 anos quase. Exato. Nós fizemos a convenção recente, 23 de novembro, e dia 25 de novembro de 2024 nós completamos 2 anos. Nós já ultrapassamos aí a marca de 120 unidades. Caraca, é muito rápido, né? Muito rápido, porque... Por que eu acho isso? Primeiro, o negócio tem um posicionamento que se diferencia do convencional. E quando você vende o mesmo produto, mas você se comunica de forma diferente, mais assertiva com o seu cliente, então você vende mais. Acelera, né? Você acelera. Você vende mais, acelera. Então o negócio ele era muito validado, se comunicava muito bem, dava muito resultado, dá excelente lucro para o franqueado. Então, por que cresceu rápido? É porque nós acessamos muito rapidamente o mercado? Não. O mercado é muito competitivo. Mas as pessoas que nós acessamos
com muito critério de princípios, de valores alinhados com o nosso e com muita vontade de crescer, são pessoas que entenderam o jogo, aprenderam a fazer e multiplicaram. Então eu tenho hoje franqueado que tem 10 unidades em 2 anos. Nem abriu todas ainda, mas já comprou 10 unidades. Perfeito. Eu tenho franqueados com 3, 4 unidades, com 2 unidades, com 6 unidades. Então, isso fez com que a marca crescesse muito rapidamente, porque a nossa capacidade de crescer dentro do nosso próprio ecossistema é muito grande. E à medida que junta novas pessoas que vêm para a base, com mais os que já estão, esse poder multiplicador de crescimento, esse fator X aí, ele vai numa velocidade muito grande. Hoje a nossa média está em mais de 2 unidades por franqueado que nós temos. Uau. E isso é a prova, então, que o negócio funciona para o franqueado. Funciona. Aí... Porque eu tive uma experiência negativa, tá? Sério, cara? Cara, eu tive. Porque assim, vou falar como alguém que já foi um franqueado. Tá. Qual que é a expectativa no geral? Eu acredito que é a expectativa da maioria das pessoas que vão para o caminho da franquia. Pô, se eu tô querendo comprar uma franquia, é porque eu não entendo muito de negócio, quero um negócio já pré-formatado. Com know-how de modo que proteja o seu investimento. Exatamente. Então, assim, que ele vá funcionar por si só e eu tenho que colocar o quê? Operar ele, que eu tenho que colocar energia, o trabalho braçal e tal, né? E a gente, quando você vai comprar, o que geralmente, cara, os caras falam um mundo pra você. Não, é muito mais fácil do que parece. Quando chega na hora prática, cara, é muito diferente. E aí eu entendi a diferença do quê, Tony? Do cara que tem um negócio, que o negócio dele é vender franquia. Sim. Do negócio tipo o seu, que você não vive de vender a franquia. A franquia é um negócio mais de voltado para marca, para crescer marca, Sim, equity, tudo aquilo que... Exato. Entende? E aí eu vi a diferença. No crescimento, vai se tornar o meu maior negócio, porque está crescendo numa velocidade, numa proporção que está em 18 estados. Uau. Né? A nossa perspectiva é que no final de 2025 nós ultrapassemos bastante a marca de 200 unidades. Então temos sido agraciados com um crescimento incrível. E cara, eu me apaixonei pelo processo de franquia porque transforma muitas vidas. Muita gente que está ali, cara, teve gente que vendeu o carro, montou uma loja. Teve gente que vendeu a própria casa para montar uma loja. E pessoas que estão prosperando, que estão colocando suas vidas e estão fazendo o negócio acontecer, estão ganhando dinheiro. Porém, não é uma bala de prata. Não existe uma bala de prata. Compra não é aplicação financeira. Franqueado nosso que vai bem, ele tem rentabilidade sobre o investimento dele de até 10%. Tem gente que fez payback, cara, em 5, 6 meses. Muitos franqueados. Muito rápido. Mas não significa que é todos. Perfeito. Porque tem a ver com entrega, dedicação, tem a ver com ouvir a franqueadora, aplicar um modelo que já é validado de uma forma correta e não querer inventar a roda. Porque o que muito acontece, Vini, é a pessoa que compra o teu know-how, ou seja, compra uma franquia e depois que compra quer fazer do jeito dele. Você percebeu, não sei se você tem essa estatística, mas esses caras que performam muito bem como franqueados, eles têm algumas características em comuns, você percebe neles? Algumas habilidades em comuns? Tem, cara. Tipo o quê? Tem. Primeira coisa, fazem do negócio o negócio da vida deles. Tipo assim, mano, mesmo que não trabalhe dentro, mas é alguém que tem zelo pelo negócio. Tá. Que trata com amor, trata com carinho. Com amor, com Perfeito. Carinho. Segundo, são pessoas que entendem com mais facilidade a cultura do negócio. Porque o negócio validado gerou uma cultura vencedora. Perfeito. Não precisa reinventar a roda. Não precisa reinventar a roda. Então essas pessoas com mais facilidade entendem que precisa abraçar essa cultura. Fazer o arroz com feijão bem feito que a franqueadora já tem desenhado. Então, esse é um traço dos franqueados que vão bem. Certo? Certo. E terceiro, tem que ter ambição. Os franqueados que não têm ambição não se desenvolvem. Agora, se coloca a vida no negócio, trata com amor, tá certo? Se entendem a cultura vencedora do negócio e têm ambição, irmão, esses caras arrebentam. Hoje a média de faturamento, tipo, de um cara que é franqueado numa cidade normal, não precisa nem usar um case muito... É o quê? Vou te falar. 70% das nossas operações faturam acima de 100 mil reais. Por mês. A nossa média anual, nós fizemos agora a estatística de final de ano. Ficou em 98 mil reais, a média geral, quando eu pego o faturamento total dividido pela quantidade de unidades.
Então, o faturamento médio está próximo de 100 mil reais. Agora eu tenho operação que fatura 170, 180, 200, dependendo do mês. Tá. E quando a gente fala de uma operação que, por exemplo, fatura 100 mil, quanto que o cara bota no bolso de lucro? Bota no bolso de 20% a 25%. Então, faturou 100 mil, botou no bolso de 20 a 25 mil. Pô, já começa a sair do sobreviver. Cara, imagina você ter o único dinheiro da tua vida, 200 mil reais. Você compra uma franquia nossa e, de repente, você tem 200, mas que ganhava 5, 6 mil, você juntou, você passa a ter um negócio que te coloca 20, 25. É esse... E aí eu vou usar a expressão tesão, que o franqueado que coloca a energia certa, tem a ambição de crescer, quando ele vê o resultado, cara, ele é picado rapidamente pelo mosquitinho do crescimento. Perfeito. Acho que você falou um negócio muito massa agora, cara. Uma coisa que eu percebi, porque na minha cabeça eu fico... O que eu fico tentando juntar? Fico tentando juntar comportamentos e resultados incomuns e comportamentos de outro lado que geraram outro tipo de resultado. Então, assim, putz, cara, percebo que quando as pessoas em geral se comportam dessa forma, acontece tal coisa, né? E aí, quando você fala assim, o cara é picado pelo mosquito do crescimento. Quando que isso acontece? Eu juntei essa estatística aqui no Forjando também. Que é o seguinte, mano, só tem 2 jeitos do cara mudar de vida, mano. Que é o seguinte, ou ele acha aquilo que ele tá vivendo uma merda. Sim. E literalmente isso. O cara tem que olhar para aquilo que ele tá vivendo e falar assim, cara, que droga que eu tô vivendo. Não tenho o carro que eu gostaria, não tenho a casa que eu gostaria, não vou no restaurante que eu gostaria, não faço a viagem que eu gostaria. Tô na escassez. Cara, o cara tem que ter raiva disso, irmão. E na prática é isso, não adianta nem romantizar. Tá. Aí, quando o cara vive isso, ele desenvolve essa energia de tipo assim, vou sair daqui. Certo? Certo. E do outro lado, o que acontece também, é quando o cara vive um negócio que ele não é acostumado a viver. Então, por exemplo, o cara lá, sei lá, tem um carro ok, assim, simples, humilde. Aí, sei lá, o cara vai fazer um test drive com uma Porsche, com uma X6. Tá. Aí o cara anda com aquilo lá e o cara fala assim, cara, peraí, eu quero viver isso aqui. Aí é quando esse é picado, né? O ganhar um dinheiro relativo é isso. Por quê? Porque o cara, quando ganha esse dinheiro que ele não é acostumado a ganhar, ele faz coisas que ele não era acostumado a fazer. Perfeito. Aí o cara fala, pô, cara, eu quero viver isso aqui. E aí não tem mais parar. Perfeito. Qual que é o problema, o desafio que eu entendi hoje? É que tem muita gente no meio desses dois. O cara nem acha horrível viver o que ele vive e o cara nem vive coisas que ele não é acostumado a viver. Então o cara acorda de manhã, toma um café, vai pro trabalho, trabalha num emprego que ele nem curte muito, fica lá horas, volta para casa, aí às vezes assiste uma televisão, um YouTube e tal, dorme, tudo de novo. É uma vida sem sal, o morno da Bíblia, né? Então o cara não tem força pra sair disso, cara. Quando o cara, ele tá morno e ele tá num ecossistema de franquia, tem um terceiro fator que faz ele querer crescer, que é ele ver o crescimento dos seus pares. Muito bom. Primeira coisa, muito bom. Ele olha pra minha vida. Cara, o cara que fundou esse negócio tem sucesso? Ganha dinheiro? Prospera? Realiza os sonhos dele? Então, primeiro ele olha pra mim. Pô, uma fonte de inspiração. Porque se eu não for uma fonte de inspiração pro meu novo franqueado, ele não vai comprar. Pra caramba. Ele não vai comprar. Agora, a segunda, entrou, pá, ele tem vontade, ele não tem aquela ambição, mas ele quer fazer dar certo. E aí dá certo. E ele começa a ganhar um dinheirinho melhor do que o que ele ganhava. E ele começa a falar pra mulher dele assim, que a gente, no geral, são muitos casais. Amor, cara, a gente não ganhou esse dinheiro. Bora pegar o carro e vamos pra praia? A gente nunca foi, nunca fizemos isso. Aí ele começa a acessar o que você falou. Ele começa a ver um mundo que ele nunca viu. Ele começa a ter acesso a uma experiência que ele nunca teve. Aí ele volta para a loja dele. Aí ele vai para nossa convenção, ele vê o cara que está um tempinho mais que ele, que vendeu a casa para montar um negócio, por exemplo, montando 3 lojas. Aí ele fala, pô, tô ganhando 20, quer dizer que se eu tiver 3 eu vou ganhar 60? Pô, é matemática, né? É matemática. É matemática. 60 em um ano é 720. Opa, então se eu tiver 4 eu faço 1 milhão de faturamento. Quase 100 mil por mês. Aí começa a ficar interessante, né? Porque o efeito comparativo é algo que nos move também. Perfeito, fez total sentido. Porque se você tá num ambiente... Tem uma fonte de inspiração. Você tá num ambiente que são seus pares, você começa a ver todo mundo prosperar e crescer. O cara tem o mesmo negócio que você. O mesmo negócio. E você fala, pô, eu tô ficando pra trás, cara, todo mundo tá indo, por que eu não posso ir também?
Isso faz, é o mesmo. isso faz você se mover. Perfeito, fonte de inspiração. Né? Muito bem. E para isso funcionar, tem que ser algo semelhante. Então, por isso que a franquia tem esse exemplo. Porque, por exemplo, assim, tô lá no Instagram, vejo o Tony. Eu falo assim, claro, o Tony dá certo porque ele tem um negócio tal, eu não tenho. Exato. Mas quando o cara tem o mesmo negócio, o cara não consegue usar essa sabe desculpa. Qual é o esquema, cara? Você quer um negócio. Mas o cara teve sorte, não sei o que. Não, amigo, na franquia, a sorte que você julga que o cara teve, você pode acessar ela comprando a franquia dele. Porque o cara, quando compra a minha franquia, ele tá deixando de viver 15 anos tomando porrada e se desenvolvendo até criar um modelo assertivo e ideal para fazer resultado que eu tive que passar. O cara tá acessando a minha validação, o cara tá acessando os meus resultados, a minha lucratividade, tá acessando a melhor negociação com o laboratório que eu compro a lente para ele. Então a gente pode dizer que, por exemplo, a taxa de franquia é tipo uma mentoria com entrega prática, tipo assim, tô pagando a taxa de franquia para a franqueadora, para não ter que viver os 15 anos e para você já me dar um negócio que já funciona. A taxa de franquia é o acesso. Perfeito. É o ingresso que você compra para entrar no circo. E depois você compra a pipoca, que é o royalties. Tá. Né? O royalties é a manutenção, é o que faz com que a franqueadora continue se desenvolvendo, buscando por novas tecnologias, novas possibilidades, faça campanhas de marketing, fortaleça a marca. É isso. Mas de certa forma não precisa passar os 15 anos, então em algum momento tem que pagar por isso, porque isso vale muito dinheiro isso. Imagina, vale muito dinheiro. Você ter que abrir negócio, fechar negócio, quebrar negócio para você aprender. Mudar de cidade pra caramba e viver uma série de desafios. Exato, tá doido, cara. Né? Então assim, mas eu não vou ter dono da minha marca, irmão. Eu fiz semana passada uma frase, né? O seu tamanho é o tamanho do teu risco. Beleza, cara. Se o teu sonho é esse, comece do zero, bata a cabeça, vai lá, acerte, erre, busque conhecimento até você ter a fórmula mágica. Esteja preparado para investir muito mais recursos. Exato. Se não é isso que você quer, não, eu quero prosperar com um negócio, mas eu não faço questão de ser o criador, que é a maioria. A maioria, cara, quer prosperar, quer ter um negócio, quer ser empreendedor. É dinheiro, velho. Oxe, é grana, quer se desenvolver, quer ter uma vida melhor, oferecer uma vida melhor para a família. É isso. Aí, amigo, franquia. Agora, hoje nós estamos num mercado onde a franquia se popularizou muito no Brasil. Então tem que tomar muito cuidado na escolha, porque todo mundo faz um marketing legal, toda franquia é boa, toda franquia dá lucratividade, toda franquia vai deixar você muito bem de situação financeiramente falando. E na prática não é assim. Mas você que tem mais experiência assim de franqueadora, como que você identifica uma franquia que é boa, por exemplo? Como que o cara, para não cair só no marketing, como que eu sei que isso é marketing ou não é marketing? Bom, vamos lá. Primeira coisa é entender a experiência da marca antes de ser franquia. Eu acho que isso é uma coisa que diferencia muito aventureiros de quem realmente está no mercado para fazer dar certo. Olhar para a história do fundador, o que ele fez, quais são os resultados dele com o negócio. Primeira coisa. Segunda coisa, fazer uma pesquisa, cara. Entendeu? Com os franqueados. Conversar com franqueados. Massa. Tá? E se você conversar com franqueados que só é 1000 mar de rosas maravilha, pô, legal, mas será? Que é o padrão, o nível de satisfação dos meus franqueados é muito alta. Então, às vezes, o cara vai falar só com gente feliz da vida. Mas, às vezes, vai pegar um cara que não está satisfeito, que não está fazendo o mesmo resultado. E isso é normal. Não procure o mundo perfeito. Procure um mundo realista. Mas eu ia te falar, perfeito também, não existe. Nesse crescimento não tem como evitar essas coisas, né, cara? Faz parte do crescimento, né? Faz parte porque, cara, o resultado está atrelado, meu irmão, à performance de cada um também. Então eu tenho um negócio validado. Por exemplo, vou pegar minhas lojas próprias, tá certo? Renato Vilarinho me falou isso. Tava almoçando com ele, fundador da Zinzane. Eu perguntei, cara, qual é a experiência de varejo? Das melhores lojas e das lojas piores. E aí a dona Cláudia, que estava ao lado dele, né, que sua esposa, falou assim, olha, pega a melhor loja e pega uma loja ruim sua. Pegue o gerente da loja boa, da melhor loja, e coloque na loja ruim. Pegue o gerente da loja ruim, coloque na loja boa. E dê 3 meses. 3 meses depois, a loja que era pior se tornou uma boa loja. E a loja que era melhor virou uma loja mediana. No final é sobre pessoas. No final das contas, você pode ter um modelo validado, mas depende de pessoas que estejam alinhados com a cultura e com os objetivos, a visão do negócio.
Você tem um negócio legal, mas você não tem um time que de manhã respira fazer resultado, fazer venda, se desenvolver, alcançar os objetivos e metas em comum, não vai ter resultado, cara. Não vai funcionar. Perfeito. 50% é um negócio, 50% é quem tá dentro dele tocando. Perfeito. Até porque quando chega nesse estágio também, o Ricardo Eletro um dia comentou um negócio que é muito legal, que ele falou o seguinte: Vini, quando eu fui abrir minha loja de número 100, fiquei maluco. Por quê? Porque as pessoas, os colaboradores já não atendiam mais do jeito que eu atendia. E aí ele liga para um amigo, acho que era, na época, acho que CEO da Varig, alguma coisa assim, de uma grande companhia. E o cara falava para ele o seguinte: cara, mas esse é um problema muito fácil de resolver. Ele, nossa, sério? Pô, então é minha falta de experiência mesmo, me conta aí. Aí ele fala assim, ó, vende as outras 98, fica com uma loja só e atende sozinho. Exato. Aí você atende do jeito que você quiser. E aí faz toda a diferença ter um negócio com um modelo assertivo. Porque quando você tem um negócio que ele é muito assertivo no mercado, ele depende de pessoas, mais menos. Porque a formatação dele já é uma formatação que atrai. A comunicação dele já atrai. Porque quando você replica e escala, isso vai acontecer. Né? O desafio do crescimento é manter a cultura. Certo. É manter o alinhamento do time. E aí, como é que você faz para prevenir isso? Para conseguir? Quais são as ações que você faz? Aí nós temos mentorias semanais, em que nós fazemos para o Brasil inteiro. Nós temos a Universidade IVS, que é o espaço onde o franqueado, o gerente e o vendedor têm acesso aos nossos cursos que falam sobre cultura, posicionamento do negócio, que fala sobre estratégia de marketing, que dá o embasamento técnico para o produto que nós vendemos. Hoje o digital ajudou muito, investir muito, total. A manter a cultura, né? Educação, irmão. Né? Aí não tem outro caminho. Educação, formação, convenções, encontros regionais para formação de mais conhecimento, alinhamento de cultura, consultores visitando unidades, orientando, participando. Aí é isso. Perfeito. Aí é o varejinho, é o tete-a-tete, é o online, é a universidade, é isso tudo junto, batendo firme, cara, para a pessoa entender a cultura. Que se entender, vai embora. Agora, tem quem não vai entender. Tá certo? E o sucesso, ele está para todos, mas tem quem não vai acessar o sucesso. Quando a gente pensa nesse crescimento da IVS, é um crescimento comparado ao mercado até rápido em 2 anos pela quantidade de franquias que acabou vendendo, certo? Sim. Você olha para isso e você acha que isso é consequência do quê? De um negócio que nasceu com uma assertividade de comunicação muito forte e que oferece uma experiência diferente do convencional que o mercado oferece. Então a comunicação é forte, por ser forte as pessoas querem ir ao IVS. Entendi. E quando elas entram lá, elas têm uma experiência diferente do habitual, que faz com que elas permaneçam. Então esses 2 pilares, cara, é o que faz com que nós cresçamos muito. E aí essa experiência interna junto da comunicação é o cenário perfeito. Certo. Então você se comunica bem e traz o cliente. E lá dentro ele tem uma experiência diferente do convencional que faz com que ele queira ficar e indicar outras pessoas. E isso, o franqueado, quando ele entende isso, essa cultura construída aí, né, vencedora, e ele abraça, ele se torna um apaixonado pelo negócio. E aí, irmão, ele faz como se fosse a coisa mais importante da vida dele. E é isso que faz o crescimento, porque daí ele se motiva, monta a segunda, a terceira, a quarta, ele liga pro amigo lá do outro estado e fala assim, cara, mano, montei um negócio aqui muito legal. Eu acho que para você que tá buscando por um negócio faz todo sentido. Como que é? Assim, tá ganhando quanto? Venda certa. Nossa. Então, essa é a receita do bolo do IVS, cara. Como que a pessoa que está assistindo sabe se o lugar onde ela mora é um bom lugar para ela ter uma franquia como o IVS, por exemplo? E como que ela sabe se ela é uma pessoa, um possível bom franqueado? Tá, para ser um possível bom franqueado, você precisa ter um capital inicial para você começar o seu negócio, estar aberto a aprender e se desenvolver. Precisa ser um metal maleável. Certo. Se for um metal maleável, nós somos o ferreiro, a franqueadora é o ferreiro. E aí nós vamos moldar essa pessoa para ela conseguir ter uma mente vencedora, fazendo aquilo que nós já validamos e sabemos que dá certo. Às vezes você pega uma pessoa que entende que tem uma validação enorme no mercado, mas não está aberta a aprender. Ela se torna uma pessoa teimosa, quer fazer do jeito dela e ela não tem bons resultados. Então, você não tem que ter experiência como empresário, você precisa ter vontade de se desenvolver e se tornar um grande empresário. Tá certo? E você precisa carregar com você
a arte da resiliência. Você tem que saber que empreender tem a ver com se desenvolver, com enfrentar desafios e dificuldades. E isso é fundamental. Aí eu não consigo lidar com dificuldades. Então não empreenda não só no IVS, não empreenda em nada. Vai achar um emprego, né? Vai arrumar um emprego para você. Perfeito. Agora, se você entende que no seu momento você está pronto para enfrentar desafios e superá-los, aí nós vamos ajudar você. Perfeito. É isso. E como que a pessoa escolhe lugar? Tipo assim, lugar. Como saber se o lugar é bom? 30% da população aproximadamente usa óculos. Então, se você está numa cidade de 20 mil habitantes, aproximadamente ali 6.500 pessoas precisam do seu produto. Uma operação que vende bem numa cidadezinha do interior, cara, se ela vender 80 óculos no mês, ela consegue fazer lucro legal. 80? É, porque é uma cidade, barato, uma cidade pequena, pouco. né? Se a pessoa vender 50, 60 mil reais por mês numa cidade pequena, é excelente faturamento. Ela vai fazer lá 20, 25% de 60. 25% de 60, estamos falando do quê? 12, né? 18 mil, 18 aproximadamente. Cara, tem gente que é o dinheiro da vida. Não, para uma cidade do custo interior, de vida baixo é muita interior, grana. 10 mil reais que você ganha, cara, vale 30 na capital. É isso aí. Então você vai vender 100 numa cidadezinha? Não, você vai vender 50, 60. Mas o seu custo é mais barato, né? O seu aluguel é mais barato, o seu marketing é mais barato, tudo é mais barato, você consegue fazer resultado com faturamento menor. Então, onde é o lugar ideal? Onde pessoas precisam enxergar melhor. O que, com certeza, falando até enxergar, vamos falar de visão, né? Com certeza, o Tony não imaginava lá atrás o que ia se tornar a EVS. Não era um negócio que você, tipo assim, nossa, vai chegar desse tamanho. Sim. Creio que já foi muito maior do que você imaginou, né? Mas quando você olha daqui para frente, o que você consegue enxergar hoje com o entendimento que você tem? Onde que vai parar esse negócio? Quando eu lancei o projeto de franquia, dia 25 de novembro, eu apresentei para os nossos colaboradores, fizemos uma convenção, uma mini convenção, e eu apresentei a visão para os próximos 4 anos da nossa marca, que eu esperava de crescimento para o IVS. Tá? E o que nós desenhamos, nós continuamos focados, que é em 4 anos de franqueadora alcançarmos o número de 300 lojas espalhadas pelo Brasil. Esse foi o desenho. Dia 25 de novembro, fiz uma apresentação, PowerPoint, e dentre as coisas que eu falei e mostrei, foi um mapa com pontinhos em todos os estados brasileiros e colocando meta para 4 anos, 300 unidades. E nós estamos perseguindo esse número. E eu estou muito convicto de que em 2020, início de 27 aí, nós vamos alcançar esse resultado, esse número. Esse número para o mercado de franquias, ele é um número ousado? 300 para 4 anos? Se nós nos tornarmos em 4 anos uma operação com 300 unidades pelo Brasil, aliás, vou fazer menos. Nossa meta para 2025 é nós ultrapassarmos 200 unidades pelo Brasil. Se nós alcançarmos esse marco de ultrapassar 200 unidades, e eu acredito muito que iremos, nós seremos já a 5ª maior rede do Brasil no segmento óptico. Caraca. E quando eu olho para o mercado, eu vejo um mercado de pessoas que estão aí há 7, 8, 10 anos no processo de franquia e que estão aí com 100 unidades, 80, 120. Nós alcançamos esse número com 2 anos. Hoje a líder de mercado, em termos de número de franquia, a gente está falando de quantas unidades? 1.400 unidades. Cara, então olha o tamanho desse mercado. Putz, então já é um mercado, né? A segunda tem 1.200, a terceira 700, a quarta 350. Tá. E aí não tem ninguém aqui para completar a mão com 200 unidades. É que também chega uma hora que começa a ficar exponencial o negócio, né? Vai assim, de repente, né? Chega Exato. Nós temos tudo para ultrapassar muito forte em 2025, né? E aí nós temos 26 inteiro ainda para 4 anos. Perfeito. Né? Então nós temos todas as chances de não só bater as 300 unidades pelo Brasil, como ultrapassar esse número. E é isso. Chega uma hora que com a validação do franqueado, a sua marca está melhor posicionada no mercado. Então a percepção de marca para as pessoas é maior, porque um franqueado, às vezes, ele vai comprar numa loja sua. E ele acha legal, tá procurando um negócio, ele vai lá no Google, pesquisa, que é uma franquia. Aí faz contato com o comercial, compra a loja. Então, quando você está melhor posicionado no Brasil, a sua marca aparece mais, gera mais experiência. E muitos clientes que estão dentro da tua loja pode serem um franqueado. Perfeito. Então, o processo de escala começa a ficar muito mais interessante. Fica mais barato, né?
o CAC fica muito mais barato. Perfeito. Tony, e aí agora a gente falando do Tony, assim, coisas que eu acho que são muito relevantes. Admiro muito a simplicidade que você tem. Você até compartilhou comigo dos desafios que você teve para voltar a assumir essa simplicidade de novo, essa humildade, entender, né, os processos que você passou para entender que não existe outro caminho a não ser uma pessoa maleável, enfim. E também a proximidade que você tem com Deus e essa fé que você alimenta e que você até traz para os negócios boa parte do tempo. Quanto que você acha que isso tem de importância nos resultados, por exemplo, de uma empresa, esse relacionamento com Deus, essa fé, o quanto que isso impacta diretamente no negócio? Cara, eu acho que impacta 100% na tomada de decisões de um empresário a fé. Porque a gente fala de resiliência, de ser moldado, né? Você fala muito sobre isso no Forjando, do processo do fogo, da pressão, depois o processo da prensa, né? De suportar as pancadas da vida. Quando você caminha com Deus, o fardo é leve, o jugo é suave. Jesus falou isso, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Caminhar com Cristo não tem a ver com não enfrentar problemas. Caminhar com Cristo tem a ver com dividir o problema com Ele. E quando você tem a fé nele, você acredita que o processo, a dor, é um processo de preparação para aquilo que Ele preparou e reservou para você. Né? Hebreus 11. A fé é o firme fundamento do que se espera, ou seja, você espera, você não tomou posse. E a certeza daquilo que não se vê. É você acreditar na visão. Quando você caminha com fé, né, em Cristo, em Deus, cara, você acredita mais no que você sonha. Porque Deus fala isso pra você. Né? Deus fala sobre fé na Bíblia inteira, cara. Sobre a montanha, né? Perfeito. Se a montanha não vem, você vai. Se você dizer para a montanha sair, né, ela sai. Perfeito. Pela fé. Então, empreender é um ato contínuo de fé. É estar certo. Sentindo dor, quase no último suspiro, mas acreditar que Deus vai te dar um novo pulmão e você vai resistir. Isso é empreender. Empreender é fé, cara. Empreender é acreditar. Porque o cara pode ser um ateu, mas para ele ser um empreendedor, ele tem que ter fé. É verdade. Por quê? Porque ele está num momento difícil, mas tem que acreditar que ele vai para um lugar melhor. Ele está enfrentando uma circunstância horrível que pode destruir ele. Mas ele tem que acreditar. Se me destruir é porque eu tenho um novo caminho. Perfeito. Pô, a porta se fechou. Se fechou porque eu preciso mudar a direção. Tudo é fé na vida de um empresário e de um empreendedor. É impossível você viver, ser um empresário sem fé. Porque ser empresário, cara, não é uma matemática 2 mais 2 são 4, não. Ser empresário é viver milagres também, cara. E na maioria das vezes a conta não fecha, né? Porra, a conta não fecha, mas pro empresário que acredita que tem fé, fecha. Vai fechar. Vai fechar em algum momento. Eu vi outro dia um vídeo, o cara dando risada do Jeff Bezos, do criador da Amazon, né? O cara tirando sarro quando a empresa dele dava milhões de dólares negativo. E o cara falou, cara, como que a sua empresa vale bilhões se todo o balanço de vocês trimestral dá milhões de reais negativo? E o cara tirando sarro disso. Só o Jeff e o time dele sabia, cara, do projeto grandioso que era a Amazon. Oh, e olha que forte isso, né? O ser empresário é você muitas vezes, inclusive, ver o vermelho e acreditar que vai ficar verde. Vai ficar azul e verde, cara. Ué, como é que você vive sem ter fé? Caraca, velho. Forte isso, hein? Como é que você vive sem ter fé? E aí, cara, se servir a Cristo é ainda mais refinar esse processo de percepção de fé, melhor ainda. Melhor ainda, cara. Então a fé me ajudou muito, irmão. Eu passei por um momento muito difícil em 2022 num outro negócio que eu tenho e me deu um prejuízo muito grande. E por um momento eu pensei em desistir, sabe? E no início de 22, 10 meses antes de eu lançar a franquia. Eu falei, cara, acabou tudo. Na verdade, não. Era uma porta e uma dificuldade se fechando para resolver alguns problemas internos que eu tinha, mas era Deus dizendo assim,
Eu quero que você comece um novo projeto, muito maior. Eu quero mudar a direção. E às vezes, para nós mudarmos a direção, não basta enfrentar uma dificuldade. Às vezes, para mudarmos a direção, é preciso que a porta se feche. Porque quando ela se fecha, não tem outro caminho a não ser buscar uma nova direção. Putz. Enquanto tá pingando, não secou, Vini. E às vezes está pingando e você se acostuma com o gotejamento e você não tem coragem de mudar a direção e o destino. Mas quando para de pingar e seca, é preciso buscar uma nova fonte. E é quando você é obrigado a ter coragem de mudar. É isso. E na analogia do Forjando, a gente chegou ao entendimento disso que você está falando do seguinte. Cara, às vezes, se um machado estiver batendo prego, se Deus não parar de mandar prego pro machado bater, ele vai achar que é feito para bater prego. É isso aí. Às vezes Deus precisa mandar de parar de mandar prego para esse machado e tentar cortar a árvore e falar, caraca, acho que eu nasci para cortar a árvore, olha como eu sou bom nisso. E quando você é empresário, você tem muita fé, você acredita que a dificuldade é uma preparação para o próximo nível. Isso é fé, irmão. Eu acho que, inclusive, se ancorar nisso é muito poderoso, cara. É poderoso. É poderoso. Porque, assim, tem dias que você acorda como empresário, acho que no geral, assim, que, cara, nada faz sentido. Você fala, por que eu tô fazendo isso? O que eu tô continuando aqui? Agora, sabe o que mais as dificuldades ensinam, Vini? A se antecipar. Por exemplo? Ter fé e acreditar de que as coisas vão melhorar é fundamental. Mas se antecipar aos problemas é elementar. Se eu percebo que o meu mercado ele está tendo um movimento de mudança, eu percebi. Eu espero morrer o meu negócio ou me antecipo? Perfeito. Eu me antecipo. Certo? Então, você tem fé que você vai ter a percepção certa e vai fazer os movimentos certos. Você não precisa esperar tudo mudar para você mudar. Quem mais ganha jogos? Os melhores estrategistas. Os que se antecipam. Eu não jogo xadrez, mas eu tenho uma noção de xadrez. Sabe o que é preciso para ganhar, né? Que é antecipar a jogada dos outros. Quem vence? Quem se antecipa. Perfeito. E quem se antecipa governa. Quem se antecipa lidera seu mercado. Perfeito. É isso. Eu acredito nisso. Tony, e quando a gente pensa assim no lance dos dons e talentos, o Tony olha pra si, que habilidade que o Tony tem, que dom que você acha que o Tony tem, o que você acha que você faz muito bem, assim? Cara, eu descobri, no tempo, eu descobri que ajudar pessoas a entenderem que elas podem ser mais do que elas são é um grande talento que eu tenho. Por quê? Eu tenho pessoas que caminham comigo, cara, que a cabeça delas era ganhar 5 mil reais por mês. E eu consegui mostrar para elas que elas tinham muito mais potencial do que isso. Hoje são empresárias, empreendedoras e fazem 50 mil. Tá. 10 vezes mais. Tipo, levar esperança para essas pessoas. Levar esperança e ensinar o caminho. Certo. Porque a Bíblia fala, ensina o menino no caminho em que deve andar. Mas ensinar no caminho é estar junto no caminho, não é apontar o caminho. Ó, lá é o caminho. E como eu chego no caminho? Né? Então, uma coisa que, para você ser um empresário bem-sucedido, você tem que ser bom de pessoas. E você tem que ser bom em desenvolver pessoas. Você tem que ser bom em identificar uma pessoa talentosa que está num cargo inicial e identificar que ela pode ser um executivo. Você tem que ser bom em identificar o cara que é auxiliar financeiro. Esse cara é bom. Se eu gerar valor para ele, agregar conhecimento para ele pode ser o meu diretor financeiro da empresa. No final das contas, cara, quem vai com você muito longe é quem você forma. Perfeito. Tá, tudo bem, eu tenho uma grande corporação, contratei um CEO para tocar. Show. Estamos falando de um grande negócio. Negócios que vêm de baixo, que são pequenos, se tornam médios. A maioria das pessoas que fazem o seu negócio se tornar grande são as pessoas que você formou e que têm capacidade. Então, a capacidade de identificar o potencial de pessoas e alocá-las onde elas são boas, e você fala muito sobre isso, é uma capacidade que eu desenvolvi no tempo e que faz com que eu consiga fazer os resultados que eu faço. Por quê?
Ser um grande empresário é você ser bom de entender o futuro e você ser bom de delegar. Perfeito. Porque, eu sou bom. E vai crescer como, amigo? É o que o Ricardo Aleto disse. Vende então as 98 lojas e vai lá ser bom você. Você tem que ser bom de delegar. Bom em formar outras pessoas. De formar boas. outras pessoas que sonhem com você, né? Perfeito. Então é isso, você tem que ser bom. Você tem que ser bom em ver o futuro, em formar pessoas e em delegar. Do que o Tony mais se orgulha? Hoje o que eu mais me orgulho, cara, além de ter me tornado um pai de família, que tem uma esposa maravilhosa, 2 filhas lindas, que é um grande orgulho para mim, porque era um sonho que eu tinha quando eu tinha 19 anos, quando lá no Acre, eu me orgulho, cara, de transformar a vida de muitos empreendedores. Uau. De pegar uma pessoa que era professor e fazer ela ganhar os 50 mil reais por mês. E permitir sonhar. Morar na casa dos sonhos, no carro que ele gostaria de andar e de sonhar com mais. O maior orgulho depois da minha família, sabe? É poder formar pessoas a sonharem e de se transformarem em grandes empreendedores. Eu faço isso hoje. Eu tenho vários cases de pessoas que com muito medo começaram a empreender. Né? E com a nossa ajuda, com o nosso direcionamento, com a nossa orientação, conseguiram fazer resultados exponenciais. Nossa. Eu me orgulho muito disso. Porque o dinheiro não paga isso. Perfeito, faz sentido. E algo que o Tony errou, que os jovens hoje não precisariam errar para ascender como empresário, por exemplo? Cara, o Tony errou ainda tentando aprender muito com os próprios erros. Os jovens não precisam mais. Podem acessar conhecimento, conteúdo, se desenvolverem e tornarem seus processos muito mais acelerados e assertivos do que o meu. Embora que eu tenha 34 anos, sou muito jovem ainda, né? Eu considero que tudo que eu consegui alcançar aos 34 é porque eu comecei muito cedo e sabia muito o que eu queria. A nossa geração, o jovem, ele precisa acelerar o processo de saber o que ele quer e quem ele é. Sabe? Porque nós temos pessoas da nossa idade vindo, está com 27, com 34, que não sabem o que querem na vida. É normal isso, inclusive. Normal, comum. Estão buscando quais são seus propósitos. Enquanto você não sabe para o que você foi chamado, irmão, você está perdendo tempo na Terra. É isso. E a sua vida muda quando você encontra isso, Total. quando você descobre, cara. Porque já não é mais sofrimento. Acordar cedo de manhã na segunda-feira e empurrar com a barriga já não é mais a sua vibe. A sua vibe é acordar de madrugada e começar a projetar e ter tesão para fazer acontecer. Sério. Então, o conselho que eu dou pro jovem, cara, antes de tudo, se encontre. Procure saber para que você foi chamado, qual é o seu dom, o seu talento. E se você tem tesão nisso, e aí, irmão, se você se encontrar, acabou. É só colocar energia. Falando em conselho, nos diga o melhor conselho que você já recebeu. O maior conselho que eu já recebi foi em 2013, de um missionário. Ele mentorava alguns empresários espiritualmente, etc. E ele teve experiência de morar na África, e assim, um cara muito legal. Ele falou: Tony, você vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. E isso nos faz refletir. O que é eu dar tudo para Deus quando Deus tiver tudo de você? Cara, eu considero isso se encontrar com o meu propósito, saber para o que eu fui chamado e transformar vidas. Então, todos os empreendedores que eu ensino, que eu oriento, né, que através da minha franquia transformam suas vidas, eu estou fazendo para Deus. Perfeito. Você é melhor como empresário ou como pai? Ou como marido? Dos três? Eu tento equilibrar. Eu tento ser bom como pai, tento ser um esposo presente e um bom empresário. Mas hoje, dos três, qual que seria a ordem de eficiência? Cara, é muito difícil. Tinha que perguntar pra minha esposa. Que eu vou falar que sou o melhor marido aqui, o melhor pai. Perfeito. Ô, Tony, e pra gente encaminhar pro final, tem um quadro que a gente gosta muito aqui. Quer dizer, eu gosto pelo menos, né? E o nome do quadro se chama E Se? A gente vai falar um monte de coisa aleatória aqui. Tá. E se alguma coisa, você tem que responder rápido, você não pode pensar muito, não. Tá, vou usar um amigo exemplo. meu dizia o seguinte: se a minha mãe tivesse 4 tetas, não era minha mãe, era uma vaca. Exatamente. Vambora. Então, Walt, um exemplo, você entrar no clima.
E se o Tony fosse presidente do Brasil, quem seria o seu vice-presidente? Quem seria meu vice-presidente? É. Seria o Tarcísio de São Paulo, meu vice-presidente. Tarcísio de Freitas. Se o Tony não fosse empresário e fosse um atleta, que esporte você seria? Futebol. Você já chegou a... Seria o camisa 10 do time. Você já chegou a pensar em ser jogador ou nunca? Todo moleque joga bola aos 10, 11, Mas você não 12 tem anos cara que sonhava. joga bem, não. Talvez eu meu esteja pai queria enganado. que eu fosse Você joga bem ou não? cantor. Eu entendi que nem cantor e nem futebol. Tinha que ser empreendedor mesmo. E se não fosse no segmento de ótica, que segmento você escolheria para empreender? No agro. Agro? Agro. Perfeito. Gosto muito do agro. E se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo para ser seu franqueado, quem seria? Qualquer pessoa do mundo. mundo. Caraca, porra. Eu ia chamar pra ser sócio, porra, não pra ser franqueado. Pode ser, então. Ia chamar o Flávio Augusto. Para ser seu sócio? Pra ser sócio, não pra ser Tá. franqueado, porra. Perfeito. E se você pudesse sentar com qualquer pessoa do mundo para aprender durante uma hora, uma conversa como essa aqui, quem sentaria na sua frente para te ensinar? Cara, depois de Jesus, ele teria que ressuscitar também, Napoleão Hill. Pô, legal. Nossa, a gente gosta de Napoleão Hill aqui. Napoleão Hill. É. Porque o cara tá quase um século aí ensinando ainda, e todos os coaches e caras que dão Usam mentoria, etc., referência. usam 40%, 50% do conhecimento que eles transmitem de Napoleão Hill. Então o cara, ele deixou um legado violento. É. A gente tá, basicamente o que ele fez em livro, a gente tá tentando fazer em vídeo. Daqui, isso, talvez, exato. 20 anos, tenha 1000 entrevistas. Na verdade, ele entrevistou os 500 bilionários da época, mas não tinha podcast. Exatamente. Não seria no podcast. Ainda bem, né? Senão Né? não seria trabalho. Senão nosso trabalho seria muito Exato, inferior. Né? Imagina, exato. o cara... Exato. Imagina o cara ter um podcast lá com o Henry Ford, que foi um dos caras que ele entrevistou. Mano. Thomas Edison. Quando nós entrevistar aqui, né? Agora, sabe o que é louco? No livro Mais Esperto que o Diabo, ele conta a experiência dele, que ele estava falido, sem dinheiro, Pior momento da vida dele. num momento terrível da vida dele. Ele já tinha entrevistado os 500 homens mais influentes e ricos do mundo, e ele sai de noite buscando uma luz e uma direção, e ele diz: se essa noite, até essa madrugada, eu não tiver a direção do que eu tenho que fazer, eu vou rasgar todos os meus manuscritos, que levaram anos para ele escrever. Para você ver, e aí ele diz que o segundo eu dele, e eu chamo de Deus, fala com ele: Napoleão, depois que tudo passa, ele tem a direção de ler um livro, ir para uma cidade, etc. O segundo eu que ele chama, que eu falo que é Deus, diz assim para ele: você precisava passar pelo processo. Todos os 500 que você entrevistou passaram. Você precisava também, para você ser validado, ter autoridade sobre o que você fala. Todo mundo precisa ser forjado. Todo mundo tem que ser forjado. Por isso que a gente só conversa com ferramenta e não com barra de metal. Legal. Porque a gente conversa com as pessoas que têm autoridade. E se você pudesse, Tony, escolher um superpoder que te ajudasse a ser um melhor empresário, que superpoder você escolheria? De adivinhar o futuro. Aí você ia jogar na Mega Sena, que ia ser empresário. Muito bom, muito bom. Bom, tem mais alguma, Bruno, que... Não esquecemos de nenhuma, né? Não esquecemos de nenhuma. Irmão, então assim, quero te agradecer primeiramente o tempo que você demandou para ajudar nessa obra, que é causar impacto através da educação. Forjão está com as portas abertas para você, conta com a gente. Se tivesse, conte com a gente. Você é uma ferramenta preciosíssima nesse canteiro de obras. Cara, seu coração é tremendo. Admiro muito o trabalho que você faz, do jeito que você faz. Você é de casa aqui, quero que você sinta isso. E quero dizer para você contar com a gente, cara. Prazer em ser seu amigo e caminhar junto com você aí. É recíproco, Vini. Me sinto honrado em estar aqui. Nós nos tornamos primeiro amigo para eu vir aqui, né? Perfeito. Amigos, mas eu me sinto honrado, porque o que Deus te entregou é grande. Glória a Deus. E eu tenho visto isso e continuaremos caminhando junto e construindo coisas grandes e impactando Amém. e transformando através da educação e do empreendedorismo a vida de muitos Amém. jovens empreendedores e pessoas que buscam, através do empreendedorismo, transformar suas vidas e suas realidades. Amém. Parabéns, cara. Obrigado, que Deus irmão. continue prosperando, rompendo na sua vida e a cada dia mais você amar e possa conquistar o sonho de vocês, viu? Glória a Tamo Deus. junto. Glória a Deus. Isso aqui é incrível. Irmão, agora pense que hoje, de forma hipotética, óbvio, que hoje seria o seu último dia de vida e você precisa deixar uma mensagem para as pessoas que te escutam, só que você não tem muito tempo. Então, a mensagem, você tem que escolher uma mensagem pontual.
Aí olhando para aquela câmera, você faz de conta que é esse dia e você deixa essa mensagem. Você precisa se encontrar com você mesmo. Você precisa preencher o vazio que todo homem tem dentro de si, que só Deus preenche. E você precisa tirar o projeto que está na gaveta, que você deixa o medo te controlar, e colocar em prática imediatamente. Se você não fizer, outro vai fazer. Uau. Exatamente o que eu acredito. Irmão, muito obrigado. Conte comigo. Tá bom? Prazer ter você aqui. E eu te desafio a voltar várias vezes. Vou voltar quantas Quero vezes que você venha aqui para contar que a IBS tenha 1000 unidades. Beleza, vamos Tá lá. bom? E para você que nos assistiu, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, dá o like. Essa é a maneira mais genuína de você retribuir esse conteúdo gratuito que a gente traz aqui para você, de qualidade, que impacta diretamente nos seus resultados. E eu ouso dizer, eu consumo muito conteúdo na internet, até para a gente ter bons parâmetros, a gente entender para onde o mercado está indo, assim como o Tony falou, para antecipar muitas coisas. E hoje eu ouso dizer que o Forjando é o maior produtor de conteúdo de qualidade para educação. Não vejo ninguém que tenha a frequência que a gente tem, a quantidade que a gente tem, produzir um conteúdo com tanta qualidade assim. Então a maneira de você honrar isso, o nosso trabalho aqui, nos ajudar, porque você também faz parte disso, é você compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, tá bom? E a gente nos vemos no próximo episódio. E eu quero agradecer, óbvio, aos nossos parceiros, a BMW do Brasil, ao Grupo Euromotors, que nos ajuda a levar essa mensagem mais para frente, que acredita que as pessoas podem sim transformar o seu potencial em potência. E também ao pessoal da Eleven Capital, que é o pessoal que cuida aí da sua saúde financeira, dos seus investimentos, cuida bem do seu dinheiro. Então, obrigado aos nossos parceiros que acreditam aqui no nosso trabalho e nos ajudam a fazer isso de uma maneira cada vez mais excelente, tá bom? Nós nos vemos no próximo episódio e até mais.